Boa noite, pessoal. Quer dizer, boa noite pra gente que tá gravando, né? Não sei de que horas você vai assistir, mas de toda forma, sejam bem-vindos. E estamos aqui gravando o episódio 43. Quem diria, né? Que a gente ia chegar no episódio 43, só Deus mesmo, pra estar à frente e conduzindo tudo aqui. Tudo pela graça e obra dele, né? E hoje a gente tem aqui o episódio com o título Comunicação e Liderança, o poder da oratória no ministério cristão. Não é pouca coisa, não. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos. Meu nome é Madison. Já recebi um cartão amarelo aqui porque eu não me apresentei. Mas deixa estar. Eu tenho muito jogo ainda, né? Para administrar aí. Meu nome é Madison, sou membro da Igreja Batista Vida Nova. Pertencente também aqui do grupo, né, do podcast Com a Palavra, e estamos aqui para debater, discutir, conversar sobre esse tema tão importante, tanto na nossa vida social como na nossa vida cristã. E para isso trouxemos uma figura ilustre aqui, o Rodrigo. Muito prazer, Rodrigo. Nos Tudo bem, conhecemos prazer é nosso. agora. Eu vou deixar ele, Rodrigo Augusto, né? Exato. Vou deixar você se apresentar. Fica à vontade aí. Oi, Madison, tudo bem? Obrigado aí pelo convite seu, do Wilson, da equipe aqui do podcast. É uma alegria estarmos juntos, né? Estávamos aqui em off, né, conversando já, mas privilégio poder compartilhar, falar sobre esse tema tão relevante, comunicação, liderança, seja na igreja, seja na nossa vida, no trabalho, né? A gente estava falando sobre mercado de trabalho aqui, né? Sobre as gerações, então... sejam bem-vindos aí, vai ser uma alegria estarmos aqui. Eu já ia dizer também, viu, Matos, essa noite, mas talvez ele assista de manhã, assista tarde, né? Então, nesta conversa, nesta né? conversa Nesta aqui. conversa. Show. E como você falou, né, no off aqui, né, a gente conversando. A gente tem que gravar só os bastidores, as conversas do bastidor. Rapaz, é muito bom. E a gente vai falar sobre oratória. Assim, para a gente começar a introduzir o tema, né? Assim, o que seria oratória? Caso alguém ainda não conheça, pesquisa, né? né? Já tem alguém pesquisando aí, Ele deve Matos? ter. Gente, Matos, oratória alguns definem como a arte, né, de falar em público, né? Uma maneira de se expressar, que eu acho, assim, um tema bem interessante, porque muitas pessoas hoje, a gente pergunta, quer falar em público, quer se expressar, as pessoas têm esse receio, né? De ir lá na frente, talvez um microfone, tem gente que conversa muito, se expressa bem, mas na hora de pegar um microfone tem isso. Então a oratória é essa capacidade, né? De comunicar, de se expressar em público muitas vezes, falando de igreja, lá na frente, ali, né? Na plataforma, no púlpito. Tem gente que não tem ainda essa habilidade, né? Essas técnicas que podem ajudar e muito, né? Quem tem essa timidez. Muitas vezes, não consigo me expressar. Um exemplo, minha mãe sempre disse, né? Eu odeio o microfone, eu não gosto de falar lá na frente, mas nos bastidores, vamos dizer assim, ela é uma boa anfitriã, ela é hospitaleira, ela conversa bem, ela recebe, mas em público é igual a minha esposa. Minha esposa também, mesmo sendo da área comercial, mesmo tendo vida de igreja, tá ali, né? Ela também é da área comercial. Ela também é da área comercial, assim como eu sou. Passo o dia na rua, vendendo, se relacionando com pessoas, mas na igreja, se for para pegar um microfone como esse, assim, ela trava e não vai. Mas nos bastidores, ela organiza tudo. Então, a oratória é isso. É essa capacidade, né? Essas técnicas, vamos dizer assim, o que a gente precisa ter para se expressar bem ou comunicar bem, entendeu? Tem muita gente que tem essa dificuldade, eu acho um tema relevante para muita coisa para a gente conversar aqui. Todo mundo tem capacidade para ter uma boa oratória. Esse é treino, é talento, é dom? Assim, tem pessoas que nascem com certas habilidades que ajudam, né, na comunicação, na oratória, mas sim, qualquer um pode melhorar a sua capacidade de comunicação.
Porque quando a gente fala de oratória, de comunicação, a gente está falando sobre o outro. Como assim, Rodrigo? Ó, o que eu falo, Madison tem que entender. Se Madison não entender, se você que está nos ouvindo aí não entender, então o problema volta para mim, né? O receptor da mensagem, né? O receptor precisa entender. Então, a gente precisa comunicar bem para que o outro entenda. E isso passa por treino, passa por técnica, passa por preparo, vamos dizer assim. Então, se alguém é tímido, sei lá, eu sou tímido, participar de um podcast, como é que é isso? Tem gente que está de frente para a câmera, trava, né? Uhum. Então, é treino, uma capacidade de melhorar, talvez, a entonação. Se vai dar uma palestra, você tem algumas técnicas ou dicas que podem ser usadas e aí cada um pode desenvolver. Pode ter habilidade que favoreça, talvez, por exemplo, alguém mais extrovertido, favorece em algum sentido. Então, talvez alguém tenha a capacidade de improviso maior, talvez facilite, mas nada que um bom preparo, né? Eu sempre digo que a primeira grande técnica ou dica, como queira, Matson, é o preparo. Rodrigo, eu sou tímido, não consigo me expressar. Não sei se você passou por isso, por exemplo, na faculdade. Trabalho em grupo, né? O grupo é de 5, quem apresenta? Só fulano, né? Os outros ficavam meio por trás. Segurando a cartolina. Segurando a cartolina. É verdade. Então, como sair detrás da cartolina para poder apresentar? Preparo. Primeiro você tem que conhecer do assunto, né? O professor passou um tema, a gente tem que estudar, tem que se preparar. Quando a gente domina, fica mais fácil do que pegar de improviso, né? Matos, vamos falar sobre tal tema. Não, a gente precisa preparar, conhecer se é algo que eu domino, então eu tenho segurança. Quando eu tenho segurança, aí sai mais natural, né? A gente fica mais tranquilo, aí consegue sair realmente detrás da cartolina. Então, acho que essa primeira dica ou essa técnica, talvez, seja o preparo, conhecer, estudar. E se a gente traz para a vida da igreja, isso é, sem dúvida, primordial, né? Enquanto líder, enquanto pastores, enquanto professores, a gente precisa estar preparado, né? Sei lá, ler o texto, saber do texto, né? Se aprofundar ali para poder pregar aquela mensagem, por exemplo. Jamais, sei lá, tô na igreja ali, Rodrigo, vem pregar aqui agora, porque o pastor faltou. Então, talvez a gente tenha que ter sermões prontos ali estudados, igreja, né? não sei, vou dizer pequena, mas tem... eu acho que talvez as pentecostais tem mais disso, né? Tem esse costume, né? Vem você... O Matos está nos visitando aqui, eu vou dar a oportunidade para ele, né? Dá a oportunidade de trazer uma palavra, né? Aí, assim, quem não tem essa facilidade, vamos dizer assim, ou quem ainda está nesse processo de melhora, que, aliás, não acaba, né? A gente sempre está aprendendo. Quem é pego de surpresa, aí fica mais difícil de, talvez, poxa, e agora? O que é que eu falo? Como é que eu vou processar aqui as ideias? Porque nada mais é de falar em público, é você ter o assunto ali para falar e você conseguir processar as ideias, falar de forma coerente, que as pessoas entendam. Então, talvez na hora da surpresa, acontece aquele branco, né? O famoso branco. Trava aí, às vezes fica suando, tem gente que fica vermelho, né? Então, falando de oratória, falando sobre técnicas, né? Principalmente com os profissionais corretos, a gente consegue diminuir isso. Quem fica muito vermelho, qual é a técnica para fazer? Quem dá o branco, o que é que faz? Ou quem está, sei lá, se tremendo. Tem que ter respiração, enfim, algumas técnicas que podem ajudar nisso, mas quem é pego de surpresa é difícil, né? Então, quando for visitar uma igreja dessa, o cara tem que ir preparado. Leva uma colinha. Leva uma cola. Uma cola gospel. Verdade. Você falando aí, eu tava lembrando um negócio. Porque eu, assim, de formação, eu sou técnico em segurança do trabalho. Sou graduado também em arquitetura, mas não exerço, né? Mas sou instrutor de segurança do trabalho Trabalho com ensino, então. Olha aí. Mas antes disso, antes de ser instrutor de segurança do trabalho, eu era técnico de empresa e era muito comum a gente... das funções do técnico de segurança é dar treinamento e palestra. Ok. E quando eu comecei, eu tinha muita dificuldade. Porque... Quando tu foi fazer o curso, tu já sabia disso, que precisava? Já, porque meu pai, ele é também. Olha aí. E olha que interessante, meu pai, ele é gago. Sério? Meu pai, ele é gago assim. Mas ele dá treinamento também? Demais, um dos melhores. Assim, sério? Sério. Aí ele que, quando eu tava escolhendo qual profissão e tal, gostava de segurança do trabalho, mas
por ver ele, né? Mas não era a minha primeira opção. Aí depois ele me incentivou e tal, não, vai fazer e tal. Aí comecei a cursar, aí ele começou a me levar, para quando ele ia dar palestra, eu Sim. ficava assistindo. Caramba! E uma das coisas que ele que ajuda, foram duas coisas assim, que eu vejo, que eu via nele, que me ajudou. Primeiro, como você falou, conhecer o assunto. Perfeito. Quando você conhece o assunto, você não vai, você pode ser pego de surpresa, De assim, surpresa. como um convite, É. mas as coisas vêm na sua mente e sai e vem para você falar. E outra é o jeito você se conhecer. Isso. Perfeito. Meu pai, ele é meio brincalhão. Eu também sou. Não sei se um pouco, isso você pode dizer melhor. É verdade isso? Só que quando eu comecei, eu tentava ser aquele palestrante sério. Entendi. Aí eu ficava, né, fazia um semblante sério assim, e começava a querer falar e tal. Aí não fluía muito. E eu acho que acho não, eu herdei um pouco dele a dificuldade de fala, não a gagueira, mas eu falo, eu sei que eu falo um pouco enrolado, às vezes eu falo muito rápido, Entendi. Trava um a língua pouquinho a língua. enrola, a voz é para dentro e tal. E eu sei que às vezes eu tenho que falar um pouco mais devagar, para as letras saírem, os fonemas, sei lá, o som sair Para melhor que a gente consiga e a entender, pessoa né? consegue entender. Às vezes eu tô Legal. escutando um áudio meu e caramba, foi o que eu falei. Aí eu tenho que ir devagar. Então, aí eu comecei a perceber isso daí, que eu já sabia, obviamente, né? E as pessoas diziam, tu falasse o quê mesmo? E eu ficava com raiva quando a pessoa me Entendi. perguntava o que eu tinha falado. Até hoje, às vezes, quando eu sei que realmente eu falei enrolado, aí eu, Aí de você boa. vai lá e... Agora que eu vejo que a pessoa tá de sacanagem, aí eu fico com raiva. Enfim, mas aí quando eu encarei isso, eu disse, não, eu tenho Entendi. dificuldade de fala, então eu tenho que me expressar melhor, Isso. a minha voz, É. abrir mais a boca para falar mais claramente, e também entender o meu jeito. Como queria ser uma pessoa que eu não sou, que é sério demais, assim. Verdade. Às vezes eu tenho uma cara de sério, mas Não é, né? nada. Mas, Madison, é isso Saca. mesmo. Falando sobre comunicação, sobre... no contexto da igreja ou fora da igreja, por exemplo, no seu contexto profissional, primeiro é isso, o preparo. Quando a gente está preparado, né? Se eu te convidar amanhã, Madison, vamos falar ali sobre segurança no trabalho. Na hora. Você conhece. Então, você pode dar aquele nervosismo, que é natural, né? O frio na barriga, mas tu vai falar tranquilamente, porque tu conhece do assunto, domínio vai vir na tua mente, tudo aquilo que tu estudou, tudo aquilo que tu vivencia. Ou seja, é uma construção, né? Não foi ontem que você começou. Então, isso tá lá guardado no seu cérebro e vai vir. Então, respira fundo e vai. E sobre isso é o segundo aspecto que eu sempre falo. A gente precisa, né, nos conhecer, como você falou, mas precisamos ser autênticos, ser verdadeiros. Se tu é alegre, tu vai comunicar com alegria. Se tu é sério, claro que a gente se inspira, por exemplo, talvez você se inspirou no seu pai, a gente se inspira naquele comunicador tal, da TV ou aquele pastor que fala bem, mas jamais a gente vai ser ele. Então, eu preciso ser Rodrigo, você precisa ser Matos, e isso é o que conecta com as pessoas. Então, a mensagem chega. É isso que a gente precisa se preocupar. Às vezes a pessoa, Rodrigo, como é que faz para eu falar? Aí fica vendo vários vídeos, né? Sei lá, acessa o YouTube, aí começa a imitar. Aí quando você vê a pessoa ali, não é fulano, né? Parece um artista, tá imitando alguém. Então, não conecta. O público percebe. Por exemplo, na igreja, se a gente for falar, se a gente não gerar essa conexão, talvez a mensagem é perdida, o cara não tá mais prestando atenção, tá olhando para tua roupa, tá olhando... Enfim, a gente precisa gerar conexão com a pessoa, com o público, né? Então, quando eu sou verdadeiro, aquilo ali é Rodrigo, Rodrigo é assim mesmo. Não, pai, Rodrigo hoje tá querendo imitar Madison, então não conecta, porque a gente não é autêntico, igual cantor. Às vezes ele se inspira, né? Faz os treinos lá, imita a voz, mas você vê quando o cantor quer imitar outro. Não acontece. Quando ele é ele mesmo, parece que deslancha aí, né? Estoura, vende milhões de músicas, etc, etc. Então, é ser verdadeiro, ser autêntico na comunicação, até porque quando a gente fala de comunicação, é sempre sobre o outro. Se você não entender o que eu estou falando, aí eu tenho que explicar de outra forma, né? Então, perfeito seu exemplo aí. Você se autoconheceu, poxa, eu tenho esse né, ponto de melhoria aqui, eu preciso falar um pouco mais devagar. Então, você já sabe quando for
dar uma palestra ou gravar um áudio, você vai mais devagar para que o outro entenda. Então, falando de comunicação é sempre sobre isso, é sempre a gente olhar para o outro. Qual é o meu público? Sei lá, você vai dar uma palestra lá para os técnicos, né? Então, eu sempre falo, às vezes as pessoas perguntam, Rodrigo, como é que eu consigo comunicar de forma eficiente, vamos dizer assim. Por exemplo, Madison vai dar palestra só para técnicos. Perfeito, está num ambiente ali onde todos se conhecem, você pode usar os termos técnicos, você pode usar as palavras lá da academia, né, da universidade, etc. Vai estar tranquilo. Agora, se tu vem comunicar aqui, por exemplo, no podcast, ou tu vai lá na igreja, vamos falar com os jovens sobre a importância do mercado de trabalho, então tu não vai usar os termos técnicos, você vai comunicar de uma maneira que o outro entenda, de uma forma simples, né? E a gente olha, poxa, mas como assim? Se a gente vê para nós, né? A gente nasceu querendo se comunicar, né? Desde bebê. Aí o bebezinho vai lá, tenta falar o nome do pai, não consegue, mas faz uma mímica, chora, né? Ele vai tentando adequar. E o pai vai comunicando com o filho na linguagem que ele entende. Aí o filho vai crescendo, a gente vai melhorando a linguagem. A gente trata com os jovens. E é diferente quando a gente tratava com as crianças, né? Então, a linguagem tem que se adequar ao público. Então, a gente comunica de forma clara. Eu sempre digo, às vezes alguns jovens perguntam, algumas pessoas, pastor, como é que você consegue ensinar a Bíblia? A Bíblia é tão difícil. É porque a gente precisa comunicar como a igreja entende a Bíblia. Tem palavras difíceis? Tem, assim como quando a gente estuda, quando a gente se forma em alguma graduação, tem palavras difíceis, né? Mas a gente precisa adequar. Não vou falar sobre os termos em grego, né, em aramaico, que a Bíblia foi escrita, na hora de ensinar. Muitas vezes nem precisa. A igreja não vai nem compreender. A igreja tem que entender a mensagem de forma clara, aquilo que foi escrito talvez há 2.000, 4.000 anos atrás, a gente tem que trazer para a realidade de hoje e comunicar de maneira clara. Então, é sobre isso, adequar o público à linguagem, né? Comunicar de forma clara, simples. Eu sempre sou adepto a isso. Fale de uma maneira que alguém entende. Um exemplo, Márcio, não sei se já aconteceu com você, comigo acontece sempre. A gente vai no médico, tá ali, né? Aquela dor, e vai no médico, sei lá, pede o exame, aí você vai lá, o exame mostra pra ele, ele começa a falar. Primeiro que o laudo a gente não entende nada, né? Só palavras difíceis. Aí eu, doutor, nem olhei. Aí o doutor começa a explicar. Se não for um médico que use as palavras que a gente usa, a gente vai sair de lá sem entender. Aí a medicação, o tratamento, entendeu? O médico precisa comunicar com a gente. Ele sabe tudo na cabeça dele. A gente não sabe, somos leigos, né? Então a gente precisa comunicar para o leigo, né? A gente precisa comunicar de forma que todos entendam. Eu sempre uso esse exemplo. Lá na igreja, né? Eu sou aqui pastor na Igreja Batista Cidade, né? Aqui em Natal, mas de vez em quando a gente vai no interior, nas congregações. Então, é diferente de eu pregar aqui na igreja de que pregar lá na congregação. Porque é outro público, são pessoas em termos educacionais mais humildes, mais simples. Então, a gente adequa a linguagem. Sempre a gente precisa estar atento a isso, né? Para comunicar bem. Show. Então, mais uma técnica, vamos dizer assim, né? Mais uma dica que a gente fala sobre oratória, né? Você estava falando, eu estava lembrando de quando eu comecei na igreja, no caso, né? Hoje eu sou professor, a convite aí do nosso supervisor aí. Do líder Wilson. Mestre. Nós somos professores na EBD para classe... Lá a gente chama de classe atitude, né? Que é a dos jovens. Dos jovens de 15 anos para... Até Deus dizer... Se sentir jovem. Até Deus dizer, tá bom, vai para aqui. Aí, só que antes, quando eu cheguei, né? Como a gente tava contando aqui nos bastidores, né? Em off, eu cheguei com 30 anos na igreja. Aí eu fui para a sala dos adultos. Certo. Só que eu sou solteiro, né? Aí eu fui pra sala dos adultos. Aí só que tinha casal. Aí tu tava fora da realidade ali, eu tava fora, um peixinho mesmo fora Todo d'água. mundo falando de menino. Né? Então, aí eu conversa assim que não casava, né? Eu ficava, caramba, tô por fora aqui. Deslocado. Aí tinha a sala dos jovens solteiros, né? Aí tinha lá que era de 15 a 25. Eu disse, caramba, eu tô com 30. Mas aí disseram, não, pode ir. Aí quem dava aula era tinha um rapaz e uma moça, não vou citar o nome deles aqui pra não... Tá. Né, não... Você vai que um dia eles assistem aí. Aí... Corta isso. Não. Mas eles sabem muito de Bíblia. Agora, Perfeito. a questão de passar.
falava muita gíria, muita coisa assim que é do contexto deles, da realidade deles. Questão de comportamento também. Tinha o rapaz lá, parecia que do jeito que ele tinha acordado da cama, ele tinha ido dar aula. Aí o pedaço do algodão do Tava travesseiro aqui. ainda na barba dele, não sei o que. Caramba, o cabelo meio torto assim. Ah, assim, quem é do contexto deles, Entendia. entendia. Mas era 4, 5 assim, que é do contexto Entendi. O deles, né? restante da O sala. restante ficava. E eu era um deles. Que danado esse homem tá falando? Que danado essa menina tá falando? Foi quando eu comecei a Uhum. estudar mais a Bíblia Sim. para entender o que, que eles estavam falando. Era novo convertido. Eu sei que eu comecei a me envolver nas coisas. Aí eu fui chamado para ajudar um rapaz, que é Diogo, lá na sala das crianças. Aí eu ia substituir o ajudante dele. Que no caso é a Ferinha, que Era é o um. estagiário, você, viu, Márcio? No caso é a Ferinha, que é um dos membros daqui do podcast. Certo. Ele era o ajudante de Diogo e a Ferinha ia pro interior e eu ia substituir ele. Aí, como era criança e tal, eu brincava muito, sempre gostei de ficar brincando com criança, sei o quê. Aí, assim, desenrolava. Certo. Aí fui chamado para uma sala um pouquinho maior. Aí desenrolei. Aí fui chamado para outra. Aí desenrolei também. Mas por quê? Eu entendia como é que era cada sala. Entendi. Tinha a sala a primeira que eu fui, era 4, 5 anos, você tem massinha, giz de cera, não sei o quê. Verdade. A outra sala já de 8 a 9 é ficar brincando de pega-pega, não sei o que, não sei o que lá. Queimada, essas Entendi. coisas. Você Já foi, Aí já me botaram pra sala dos pré-adolescentes. Aí já tinha um estudozinho. Aí é boa, viu? Aí já tinha um estudozinho um pouquinho melhor, só que eles são tudo queixudo. Tudo pergunta tudo, viu, Márcio? Me perdoe os pré-adolescentes que assistem. Mas são tudo queixudo e você tem que estar. Eles querem café na mão, sabe? Olha aí. Não sabe se levantar e Tudo botar. mastigado. Não sabe se levantar e botar o café na xícara, não. Quer que entregue na mão. Mas isso aí você entender o público, né? Isso. Aí depois continuei a sala do pré-adolescente mudou e eu continuei indo. Aí depois foi quando me chamaram para ir pro Atitude, que Atitude. é a dos jovens. E lá no pré-adolescente, uma coisa que eu via é que eles entendiam melhor se você envolvesse dinâmicas. Perfeito. Tipo, se você fizer algo que visualmente, sem ser slide, né? Nem ficar com o papelzinho ali lendo. Do mesmo jeito, né? Eles querem algo mais. Eles querem né? que eles interajam e Isso. tal. Aí eu fazia muita dinâmica e tal. E foi quando o pessoal gostava. Aí quando eu fui pra sala dos jovens, do Atitude, aí até no começo eu tentava fazer um pouco assim de dinâmica e tal, mas eu vi que não casava muito, que o pessoal ficava um pouco envergonhado, meio morgado e tal. Aí eu via que eles gostavam mais do que? Eles gostam se traz um louvor e você dá uma explicação sobre aquele louvor, um vídeo que toca a alma. Parece que eles gostam mais de refletir, né? Exato. Aí discutir. Aí você já pode levar eles gostam muito quando eu trago a palavra em grego, a palavra em hebraico, não sei o quê. Vai buscar o significado. Eles gostam de aprofundar, né? Não precisa ser aula todinha assim, Sim. mas aqui é que lá você joga um negocinho desse e chama a atenção. Na verdade, o jovem gosta da polêmica, viu, Márcio? Exato. Aí você traz uma pergunta, né? E se fosse você aqui nesse lugar, reflita aí e tal, né? Se for fazer uma dinâmica, tem que ser uma dinâmica com sentido, não só por brincadeira. Isso. Que no final ele desperta, caramba. Consiga, né? Fazer o link ali, né? Com o tema. Exato. Tem que fazer isso. E às vezes eu fico pensando, às vezes, caramba, isso começou lá quando eu cheguei na igreja, que eu me sentia deslocado. E ali eu percebi que é importante o mensageiro saber como é que o receptor vai escutar, qual é a característica dele. Isso. Talvez, às vezes eu penso, será que Deus estava me treinando ali? Olha aí. Porque foi ali que eu percebi que quem está ouvindo, ele tem um jeito. Ele tem uma característica, claro. Ele tem uma forma de entendimento diferente. E cada sala vai mudar isso. Talvez se eu não tivesse passado por aquelas coisas lá no começo, hoje eu não conseguisse dar uma aula pro pessoal do jovem. Matos, eu me lembrei de uma história aqui. Me perdoe ter
Não, não. Eu posso pegar água aqui, né? À vontade. Eu me lembrei de uma história, eu vou contar. Mas você falou sobre isso, passar nas salas. Antes da história, eu vou falar essa outra. Lá na igreja tem um pastor Samuel. Ele, só de ministério, tem mais de 40 anos de ministério. Eita. Ele é o nosso ancião lá, né? Ele que nos aconselha e tal. Uhum. A gente brinca muito. Mas quando ele chegou na nossa igreja... É tipo isso, assim. Tipo... Quando ele chegou na nossa igreja, ele foi para a escola bíblica. Aí, né, tem várias classes, você vai... Na época você ia seguindo uma ordem, né? Começava lendo fundamentos e tal, e vai passando, né? Fora dos adolescentes e dos jovens. Aí os adultos, eles iam seguindo a trilha, né? A sequência. Aí todo mundo ficou, pastor Samuel, ele ficou, vai pra onde? Ó, tem tal classe que já é com o professor tal, que é mais aprofundado, né? A classe mesmo dos estudiosos. Ele disse, não, eu vou pra classe 1. Aí a gente ficou, pastor Samuel, já 40 anos de ministério, já conhece tudo. Ele disse, não, eu vou aprender. E ele realmente fez, passo a passo, todas as classes para poder chegar, né, na última lá. Então, hoje ele já dá aula em uma outra classe. Então, no sentido que você fez, né? Foi lá para aprender, para entender, para ver como é. E isso é muito rico, né? Você passou na sala das crianças, depois foi, né, pré-adolescente, adolescente, então vai entendendo como é o público. Aí eu me lembrei dessa história agora. Lá na igreja, igual na sua, na Ibavinha, a gente tem os pequenos grupos, né? Aí eu lembro demais uma história, uma reunião, todo mundo chegou pro pequeno grupo, aquela festa, né? O anfitrião recebe, enfim. E aí começou a reunião lá, louvor, oração, não sei. E o tema nesse dia, acho que era alguma coisa sobre Moisés. É um personagem, acho que era Moisés. E Moisés pra lá, Moisés pra cá, e um falava sobre Moisés, outro dava o exemplo, dava a história, e outro compartilhava. Enfim, mas no final da reunião, aí tinha uma jovem lá que tava visitando. Aí quando terminou, ela disse, gente, quem é Moisés que vocês tanto falam? Aí assim, todo mundo olhou pro outro, aí eu sempre me pego pensando sobre isso, né? Às vezes, no contexto da igreja, a gente usa na nossa comunicação palavras ou termos, vamos dizer assim, que são nossos, né? Do evangélico, do gospel. E quem é de fora? Exato. Como é que entende? Então, quando a gente fala de comunicação, sempre tem que pensar no outro. Então, no contexto da igreja, o desafio é esse, é comunicar para os de fora. Então, você imagina, a pessoa participou de uma reunião inteira, sei lá, um PGM aí, 2 horas e meia, né? Aquela festa, mas não estava entendendo nada. Tava se sentindo deslocado, igual como estava no início. Então, quem comunica precisa prestar atenção. Talvez, né, esses professores da tua sala tinham o estilo próprio deles, né? Mas não percebia que a sala é diversa, né? Tem que comunicar com todos. Não é fácil, claro. Você que é instrutor, professor, uma sala muito grande tem diversos tipos ali, mas a gente precisa comunicar com o público, né? Então eu sempre me pego pensando, quando falo de comunicação, eu sempre olho para esse exemplo, né? Uma pessoa veio na nossa igreja, participou da programação, mas não entendia nada, porque a gente estava comunicando só entre nós. Às vezes a gente usa um termo, né? Sei lá, graça e paz, irmão, não sei o quê, glória a Deus. Às vezes tem gente que não entende, às vezes tem. Lembrei de outra aqui, essa tu vai gostar, interessante. Essa não foi na igreja, não, eu ouvi de outro pastor, né? Sim. Outra história. Tinha uma irmãzinha que tinha um filho já, um jovem adulto assim, só que o cara era grande, sabe? E ela orava para que ele fosse para a igreja e o filho estava relutante e o pastor lá com ela, traga seu filho e tal, enfim. Tava na campanha de oração lá e ela disse, pastor, meu filho vai vir. Próximo domingo ele disse que vem. Oh, que benção, minha irmã. Aí ela levou o filho participou do culto, tal, enfim, uma benção. O pastor pregou, aí o pastor, quando terminou o culto, né, vai lá para a porta para cumprimentar os irmãos. Aí quando eles estavam saindo, o pastor apertou a mão dele e disse, até o próximo domingo, varão, seja bem-vindo, não sei o que e tal. Aí foi. Quando chegou em casa, o filho estava emburrado, irritado, e a mãe, o que foi, filho? Gostou da igreja? Não, gostei de tudo, só não gostei daquele pastor que foi fazendo bullying comigo. Porque ele era cara, ou seja, o pastor usou um termo que ele sempre usa, né? Que as igrejas usam, mas não comunicou com o cara, ou seja, afastou o cara. Não percebeu, né? Que ele estava usando. Então, passa por isso. Às vezes a gente comunica, mas o outro não entende. Eu entendo errado, aí atrapalha tudo. O irmãozinho lá não gostou de ser chamado de varão, entendeu? Você tava tirando onda dele. Era. Tu falou que trabalha com vendas, né? Isso. Quantos anos? Rapaz, mas já há muitos anos. Sempre trabalhei na área comercial, sempre trabalhei com atendimento, vezes mais de 20 anos aí, né? Desde o início. Então, sempre trabalhei nesse sentido, né? Com varejo, vendas, atendimento, pessoas.
gente, cliente, enfim, eu já vi de tudo. A oratória influencia alguma coisa? É primordial para trabalhar nesse ramo? Uma boa oratória, quer dizer, né? Sem dúvida. Assim, Ou influencia. quem tem sai na frente dos outros? É, Só no seu ramo ou qualquer. não, acredito como a gente está conversando aqui, a oratória, a comunicação é essencial para tudo. Por exemplo, você é técnico de segurança, uma área técnica, mas precisa comunicar bem, precisa instruir bem, né, as pessoas. Então, na área comercial, como o foco são as pessoas, o principal ali, né, lidar com o cliente ou persuadir o cliente, vamos dizer assim, né, para ele comprar o serviço, o produto, etc. Aí se torna algo mais, vamos dizer assim, visível, que as pessoas tendem a querer estudar mais ou se aprimorar nas técnicas, mas é essencial, por exemplo, persuasão, as técnicas, negociação. Mas eu digo, Matson, sempre, né, por onde eu trabalhei, por onde eu disse, que todos nós somos vendedores, a gente está sempre vendendo alguma coisa, seja a nossa imagem, seja o produto, seja o serviço. Você, como técnico, instrutor, você vende ali, você precisa passar o conhecimento para os alunos que serão técnicos, que vão trabalhar numa empresa, etc, etc. Então, a gente está sempre utilizando disso. Então, a comunicação, ela faz parte da nossa vida, né? Dentro de casa, se a gente não comunicar bem, é trabalho, entendeu? Você vai ver, quando você casar, se não comunicar bem com a mulher, esse é o problema. E o senhor sabe, ele tá ali rindo, mas ele sabe. Então, tudo passa por isso, né? Não é assim? Tudo passa por isso. Então, mas influencia, é importante. Então, tanto que hoje essa parte da oratória, comunicação, tem sido dado muita ênfase, né? Tem diversos cursos, escola de formação, as empresas estão investindo nos profissionais para que consiga comunicar bem, sei lá, os publicitários, propaganda, etc. Precisa entender o cliente. Igual o que a gente estava falando aqui sobre o aspecto da igreja, nada mais é, né, no aspecto profissional, é entender quem é o seu cliente para comunicar para ele. Então, é essencial, assim, a oratória, comunicar bem, se expressar no âmbito interno da empresa, da corporação, a gente saber se expressar com os colegas, com o chefe, né, com os subordinados, tudo passa por isso. Talvez, se a gente comunicou de uma forma errada, aquele funcionário vai entender outra coisa e, de repente, não fez o serviço ali, ou a atividade que era proposta para ele, ou, sei lá, se chateou e, de repente, sei lá, essa empresa não é para mim, por uma forma de comunicação. E quando a gente olha hoje para empresas, para essa geração que a gente vinha falando aqui no off, né? Essa nova geração surgindo, eles olham muito para isso, né? Como é que a empresa comunica? Quais são os valores daquela empresa? Será se comunica com o que eu creio, ou acredito, né? Passa muito por isso. É muito além do que uma transação comercial, né? Eu trabalho, recebo salário, etc. Não. Os jovens hoje, né? Pelo menos eles querem uma empresa que apoia tal causa, por exemplo, causa ambiental, causa de inclusão social, etc. Tem trabalho voluntário, não sei. Então, passa muito por isso. Então, a comunicação também nesse aspecto é importante, né? E para mim, que sou da área comercial, aí extremamente. Sei lá, uma mensagem maldita, um áudio errado ali, o cliente entendeu, já era, né? Como é que apaga o áudio, né? Não tem como voltar. Então, é extremamente importante, né? Nesse sentido, do trabalho também, né? Alinhado a tudo isso, sem dúvida. Show. Eu acho, assim, primordial. Meu sonho sempre. Meu sonho não, mas eu sempre tive vontade de empreender Foi? com vendas. Mas eu sempre disse, meu irmão, eu não sei vender nada, não. Embora que eu acho que eu me comunico até bem, né? Sim. Dentro das minhas limitações. Mas eu sempre fico pensando assim, meu irmão, se eu fosse vender, a pessoa desistisse. Eu falei, tá bom, você não quer mesmo. Tudo bem, né? E oferecer, acho que é a questão da persuasão. Não sei se... Mas sabia, Matos, que as pessoas acreditam muito nisso. Isso é um dos mitos ou de umas crenças que a gente tem que quebrar, né, em relação à área comercial, à venda. Sabe por quê? A gente cresceu ouvindo algumas coisas em relação a dinheiro, em relação a vendas. Por exemplo, a gente cresceu dizendo que vendedor não presta, que aquele cara quer me enrolar. Por exemplo, nosso pai ia comprar um carro, né? Tinha que ir alguém de confiança, um mecânico, porque o vendedor talvez iria maquiar o carro. Então, a gente cresceu vendo isso, que o vendedor era o cara enrolão. Aí, às vezes, a gente, eu não nasci assim, então, vendas não é pra mim, tem que ser o cara que tem a lábia, né? O cara que comunica bem, né? Isso Assim? aí, isso aí. O cara vai lá na feira, o melhor feirante é aquele que tem mais a lábia, mas
trazendo hoje para vendas, não é bem assim. Claro que se você é extrovertido, se tem uma boa comunicação, vai facilitar, mas Rodrigo, eu queria empreender e acho que não sou da área de vendas, não é para mim. Mas vendas é um processo, você tem que estabelecer um processo e você precisa ter consistência naquele processo, disciplinado a fazê-lo. Se você faz todos os dias, o resultado vai chegar. Por exemplo, vamos citar aqui, sei lá, uma venda de telemarketing. Tem que estabelecer um processo. Quantas ligações tu tem que fazer para fechar uma venda? São 20 ligações. Então, tu vai ter que fazer por dia 100 ligações, né, para bater tua meta, porque tu precisa fazer X resultado. Então, tu sabe, tem que fazer 100. Márcio, fizesse quantas ligações hoje? 80. Então, não bateu, tem que fazer 100. Amanhã tu tem que fazer 120, 140. Então, isso é no dia a dia. Então, é treino, é repetição. É igual um atleta, né? Ele tem que nadar todos os dias, tem que treinar todos os dias. Então, o resultado chega. Às vezes as pessoas, não sou de vendas porque eu não sei falar bem. Mas volta para a área da comunicação. Hoje as empresas falam muito sobre isso, né? Os grandes vendedores, sei lá, os grandes empresários, que as empresas que têm resultado é aquela que ouve o cliente. Às vezes a gente acha que é só falar, né? Só falar, não. É o cliente que tem que falar. A gente tem que entender o que ele quer. Sei lá, muitas vezes está pedindo um copo de água e a gente está dando Coca-Cola. Então, aí a gente não vende, acho que é isso. E quebrar essa crença de que eu nasci assim. E, claro, trabalhar muito o psicológico, mental, porque eu levei um não, o cliente não quer. Aí tem gente que trava, aí não quer mais ser persistente, né? Tem tudo isso. Talvez isso atrapalha também, mas a gente precisa ser perseverante aí, né? Saber que vou levar 10 não, aí no 11 é a venda. Então, é um processo, entendeu? Eu acho que é isso. Eu fico pensando assim, rapaz, se eu fosse vender alguma coisa e a pessoa dissesse, não quero não. Tá bom, valeu. Ou senão tu entrega a proposta, qualquer coisa eu tô à disposição. Né? Ou seja, encerrou o assunto, o cara não quer. O cara não quer. Tu tem que, né, usar outra linguagem, fazer outra forma, no outro dia mandar WhatsApp, vai ligar. Então, é uma ciência, é um processo, né? Então, desmistifica tudo isso, muito disso de que as pessoas, não, fulano é o vendedor nato, já nasceu sabendo. Pode ter algumas coisas que o ajudem, assim como ele pode ser um bom comunicador, né? Mas, por exemplo, Silvio Santos é um ótimo comunicador. Silvio Santos foi um grande empreendedor, mas tem alguns que já nascem talvez com esse dom, essa aptidão que Deus mesmo deu para ele, mas aquele que tem um pouquinho menos vai estudar, vai aprender, vai ser disciplinado, talvez vai ralar mais. No esporte é assim. Mas chega lá. Mas chega, eu sempre lembro. Olha aí pro esporte, a gente tem alguns exemplos. Tem Neymar, tem Messi, tem Cristiano Ronaldo. São diferentes. Você olha para Cristiano Ronaldo, você vê que o cara, ele é disciplinado, porque ele não tem, talvez, a habilidade que Messi nasceu com a habilidade. O dom de... Com certeza, mas ele é consistente e tem um resultado, né? Assim, os dois ficam brigando. Talvez Messi, não estou dizendo que ele é indisciplinado, mas já nasceu com um dom a mais. Mas não porque o outro não nasceu, mas ele faz com que chega, né? A consistência, a disciplina. Então, passa por isso também. Na comunicação, na venda, né? Nosso dia a dia. Vai sobre isso. Tu tá falando, aí eu lembrei, tem alguns equipamentos que a gente comprou recentemente aqui, que eu fui lá, né, comprar. Aí o vendedor, ele foi muito nesse sentido assim, tá aqui o catálogo, aí mandou pelo WhatsApp, nem, assim, vou mandar, qual é o teu WhatsApp aí? Eu falei, ele, tá aqui o catálogo, Aí tu olha aí, que tu escolher... Tá escolhido. Não se preocupa não que eu não vou ficar no teu pé, não. Que eu não sou esse vendedor. Aí falou, eu não sou esse vendedor chato que tem por aí, não. Se tu quiser fechar, é só ligar pra nós aqui. Pô, se não quiser, beleza. Tá? Entendi. E eu só comprei porque tava precisando muito e o preço até legal, mas assim, o atendimento, né? Porque a gente tem essas crenças, né, de que o vendedor é o cara chato, de que precisa. Mas a gente tem que ter a ponderação, né? Ele não pode deixar o cliente solto, escolhe aí. Não, até certo ponto ele tem que ir, claro, que ninguém vai ser intrometido. Eu sempre faço esse paralelo também com a nossa vida, né? Por exemplo, como cristãos, a gente não pode ser aquele crente chato, né? Que chega na turma, chega no trabalho, lá vem o cara que vai abrir a Bíblia agora, vai querer, né, fazer uma oração aqui no meio, enfim. A gente tem que ser aquele cara que a turma gosta, de que é respeitado, de que eles sabem que as nossas crenças, então a gente tem que ser, né, equilibrado, vamos dizer assim, equilibrado. Nem pode também deixar de todo jeito, nem também, eu sou uma pessoa aqui, outra lá, né? Não pode. Então tem esse paralelo aí na comunicação, na venda, no atendimento, passa por isso. E às vezes
como a gente cresceu com esses mitos, a gente precisa quebrar, sabe? Matos, no atendimento, na venda. Ah, não, fulaninho é top, ele é o cara que vende mais. Mas se ele sair da empresa, por exemplo, né? Como é que os outros chegam naquele resultado? Por isso, se a gente construir um processo, todos podem ser consistentes e a empresa entregar. Né? Por exemplo, Messi é o gênio lá no time dele. Mas se não tiver um processo, uma tática que os jogadores vão cumprir, quando o Messi saísse, não ia ter o resultado, né? Tinha que ter 11 Messi jogando. E não tem, né? Tem 11 mais. Que são bem inferiores, mas o time vai lá e consegue, né? Cada um cumpre sua função ali, né? Show. Eu sei que você já falou, mas só para gente deixar frisado, a importância da oratória no meio pastoral, no meio da igreja. Qual a importância disso, de se ter uma boa, se isso influencia também, assim, se é primordial, se isso vai trazer resultados diferentes, o fato de, não só o pastor, mas o líder, nós somos líderes de jovens, né? De se ter isso ou não, isso vai atrair mais os jovens, não vai atrair mais o pastor ter essa boa oratória ou não, isso vai influenciar de alguma forma ou não? Eu acredito, mas que sim, e em certa medida influencia, claro. Por exemplo, aplicar técnicas de oratória na hora, vamos dizer, da pregação ali, né, no culto, influencia. As pessoas podem se conectar mais. Você usar técnicas simples, por exemplo, tem uma técnica chamada de storytelling, né? Você contar histórias ou de você iniciar, talvez, o seu momento de fala com uma história. Isso conecta, porque as pessoas gostam de ouvir história. Então, talvez o pastor vai ali, preparar o sermão e ele inserir uma história no início que, claro, né? Tô falando que tenha a ver, uma ilustração que tem a ver com o tema. Então, uma conecta que as pessoas vão prestar atenção. Você citou aqui também sobre aquele professor que estava dando aula que, né, vinha desalinhado, cabelo assanhado. Então, a comunicação não verbal também fala muito. A gente observa, se a gente não gerar conexão, a gente vai ficar prestando atenção na roupa, né, no óculos, na barba, né? E o tema passou, a gente nem pensou. Então, claro que influencia, falando no contexto de igreja, da gente que é líder, influencia, mas o que eu percebo, e claro, como pontos principais acima disso, primeiro, que quando a gente está falando de pregação, de ensino na igreja, o Espírito de Deus é que convence, é Ele que nos orienta, é Ele que vai nos dar o discernimento. Então, não é sobre nós, ou eu ou você, quem é o melhor comunicador que Deus vai operar. Não, Deus fala como quer, usa as pessoas que Ele quer, porque Ele tem poder e é isso que comunica. O que a gente precisa é ajudar Deus, né? Vamos dizer assim, nesse sentido, facilitar. Então, as técnicas da oratória vai facilitar, ou seja, você ir com a roupa adequada para aquele ambiente, sei lá, é o culto dos jovens, ou sei lá, na minha igreja não usa terno, aí eu fui convidado a pregar e vou de terno. Você vai gerar uma desconexão ali, as pessoas, ou se na sua igreja sempre usa terno e você me convidou e eu vou assim de camiseta, pô, as pessoas vão olhar diferente. Então, você precisa estar inserido no contexto. A gente estava aqui falando no off sobre outra igreja, né? Ah, eu pensei que lá era só tal estilo. Então, você precisa entender como é aquele ambiente para comunicar. Então, com os jovens, qual é o ambiente dos jovens? Qual a linguagem dos jovens, por exemplo? É difícil para a gente comunicar hoje. Sei lá, qual é a série que eles estão vendo, enfim, qual é a linguagem deles? A gente precisa entender isso. Como é que a gente consegue? Não só aplicando técnicas, mas estando com eles, né? Convivendo, né? Como pastor, como líder, a gente precisa estar com os liderados, né? O pastor precisa ter o cheiro das ovelhas, a gente precisa estar se relacionando próximo a eles. Quando a gente está próximo, aí a gente entende, sabe o que, é que eles estão falando. Se a gente está longe, aí fica desconexo, né? Fala um assunto aqui, pode ter se preparado, pode estar estudado ali o assunto, a Bíblia, o tema, pregou, mas às vezes não comunicou, ficou longe. Não estou dizendo que, por exemplo, nós que já somos mais velhos, vai pregar para o jovem, a gente tem que andar de boné, tem que andar de bermuda, camiseta. Não, pode até andar, se for o seu estilo. Né? A gente precisa também ser verdadeiro, como a gente falou lá no início, né? Porque o jovem vai observar isso também, né? A gente precisa ser autêntico. As técnicas ajudam, sei lá, de repente estamos falando de pregar no culto lá, sei lá, 200 pessoas, 300, né? Como tem na Bavinha, como tem lá na igreja, no domingo. Às vezes dá um medo, dá um frio na barriga. Então você usa algumas técnicas. Como é que você comunica? Como é que você olha para o público? Né? Entonação da voz, né? Pausas, etc. Ajuda, não tenho dúvida. É super necessário.
eu aplico, né, algumas delas. E eu percebi que fez alguma diferença. Por exemplo, histórias, né, no meio ali e tal, fez diferença. Mas precisa ser eu, preciso ser verdadeiro e preciso usar a linguagem adequada, como a gente falou, comunicar. E em relação ao jovem especificamente, é estar próximo, sabe, Matos? Até porque a gente começa a entender a realidade deles, a conviver, como é o ambiente escolar, como é que tá na faculdade, né? Então, isso só quando a gente tá próximo. Se a gente tá longe, se aquele pastor, aquele líder, né, tá longe da galera, não vai, né? Claro que a gente não vai viver igual a eles. Não tô dizendo isso. O Sim. líder, você vê aquele, o tiozão que quer andar com um boyzinho. Não, não é. Né? Me chamou disso Não aí. é? Cada um tem o seu estilo, né? E você é verdadeiro. Eu não preciso andar com a mesma roupa. Por exemplo, tem jovens lá na igreja que o cara anda de boné e tal, usa uma roupa mais colorida, um tênis diferente. Cada um tem o seu. Tem outros que são mais sérios. Então, cada um tem o seu. A gente só precisa estar próximo para entender a realidade, talvez o pensamento, como a gente está conversando no off, né? Como é que eles estão crescendo hoje? Quais são as demandas, né? Quais são as necessidades? Porque para a gente foi diferente lá atrás, né? Tipo, em termos de educação, em termos de escola. Como é que é hoje as escolas? Como é que está o ensino, né? Tudo mudou, né? Mudou. Tipo, esse formato a gente não tinha, né? De comunicar, podcast e tal. Tá sendo um boom agora. Mas no nosso tempo era uma raridade. A gente não via isso, né? Era algo caro, era algo longe. Com a internet. Com o advento da internet, aí tudo mudou, né? Eles já nasceram com a internet. A gente nasceu na transição, né? Teve que aprender a usar a internet, né? Eu lembro quando chegou a internet, era aquele alvoroço, né? Só usa de meia-noite, viu, Rodrigo? Porque é mais barato o sinal, né? É discada, né? Discada, então... Tirar o fio do telefone e colocar... Aí você falar para um jovem que tem discada, ele não sabe o que é. Por exemplo, lembrei de uma história. Eu tava na casa da minha cunhada, aí ela tava fazendo faxina na casa, organizando lá os quartos e tal. Aí achou uma relíquia, uma caixa cheia de disquete. Olha, flop. E você trabalha com aí computação. A filha dela, minha sobrinha, olhou e falou, o que é isso, mãe? Tem 18 anos. Eu disse, isso aí agora é a nuvem, virou nuvem. Então, olha a diferença. Tem muito. Ou seja, não entende, a gente tem que estar próximo deles para entender isso, né? Tipo, o advento da rede social, né? O Instagram, o TikTok, mudou muito a linguagem, a forma de comunicar. A gente tem que estar próximo. Isso é só convivendo. Isso muda também entre os grupos do próprio grupo dos jovens interno. As faixas etárias mudam, né? Muda sem dúvida. Tipo, vamos pensar na faixa etária do jovem ali de 15 anos com um jovem lá de 28, 30. Realidades diferentes, né? Eles já estão em momentos diferentes. Antes a gente até convivia, né? Na igreja lá atrás, era o mesmo bolo ali, a gente era de boa. Hoje a gente precisa segmentar ainda mais, né? Por exemplo, pré-adolescente, adolescente, jovem. Aí tem o jovem que está entrando na faculdade, aí tem o jovem que já saiu, que já entrou no mercado. Então, o cara que está no mercado de trabalho ali, você, por exemplo, já há 30 anos, instrutor, professor, está na realidade. Aí o cara que está ali com 17, ele está pensando em outras coisas, né? Exato. Então, ele tá ali no TikTok, ele tá ali não sei o quê, na escola, começando a namorar, então é diferente, né? Exato. Então, a gente precisa ainda mais hoje, né, segmentar. É mais difícil ainda no contexto da igreja, né, poder abraçar tudo isso. Até quando a gente fala de igreja, a gente fala de voluntariado, a gente fala de pessoas disponíveis, de novos líderes, né? Então, como atender essa demanda toda? Seria ótimo, né? Por exemplo, tô falando em termos da ibecidade, seria ótimo a gente ter todas as faixas etárias, né? Ter líderes de todas as faixas, ter ambientes para todas as faixas, né? Mas a igreja é o mesmo ambiente que a gente vai adequando, né? Para todo mundo, então. Mas seria ótimo, porque a linguagem já é diferente. Muda. Eu já tenho 41. Quando falo com um cara de 30 é diferente. Quando falo com de 18, né? Mas a gente tenta se aproximar, não para ser igual, mas para estar junto e entender a realidade, né? É diferente, é difícil entender essa geração aí rápida. Tudo muda. E muda muito. O que lançou ontem, hoje já não vale, né? Então, exato. E eles são muito assim, imediatistas, coisas, né? A resposta tem que ser rápida demais. Demais. E isso está causando uma série de dificuldades para a gente que é líder. Ansiedade neles, transtornos. Aí você vê os consultórios psicológicos cheios. Na nossa igreja, assim como na sua, deve ter vários profissionais, né? Psicólogos que compartilham isso. A gente percebe a criança ansiosa em casa, aí dá ansiedade, se não cuidar, vira uma depressão. Né? Ou seja, pessoas muito jovens, sei lá, 15, 16, 18 anos, mas, sei lá, estressados com a vida, meu Deus, porque... Ou seja, é uma carga emocional
porque é tudo rápido. Eles já nasceram com smartphone, né? Uhum. Então, eles não esperavam a fila para ligar no telefone, né? Não tinha isso, é tudo rápido. Eles não esperam, porque hoje tem o iFood, pede aqui na palma da mão, tem o Uber. Não ficam na parada esperando o ônibus que ia passar de hora em hora. Uhum. A gente viveu isso, então eles não têm Exato, essa, é uma realidade diferente. Isso Então, mesmo. essa adaptação, essa transição é difícil. Eu lembro quando eu comecei, né, na liderança dos jovens, aí era uma galera, né? Aí essa galera hoje já tá com... Sempre eu liderei o 15 a 17. Certo. Ainda lidero, ainda hoje os jovens, os rapazes de 15 a 17. 15 a 17. Mas aí esses da primeira turma, hoje já estão com mais de 20. 21, né? Isso. É. Entendi. Alguns já estão. Já. Já vão casar. Já passou por você ali. Alguns já vão casar. Já estão nesse caminho aí. Aí eu, às vezes, vem, você querendo, o cara começa a comparar. Assim, caramba, como é aqueles jovens hoje, fulaninho que já vai casar, fulaninho que tá noivo e tal. Como é que eles eram com Como 15 é que ele anos. era, né? Uhum. Aí eu vejo os meninos de hoje Com 15. com 15. Diferente, né? Mesma faixa etária, só que são pessoas diferentes. Os meninos que hoje têm 20, quando tinham 15, são diferentes dos meninos de hoje de 15. É. E a gente tá falando aqui num período curto. Um período curto. De 5 anos. Curto. Aí a gente vai da nossa geração para essa geração, a gente já passou muita coisa, né? Uhum. Então, já mudou muito. Nós temos que nos adaptar a isso, né? Diferente. A criança nasce hoje, já nasce com isso. Então, é fácil, né? A gente chama um sobrinho ali, sei lá, um filho, acessa aqui, ele já sabe, né? É simples, né? Crianças A criança já sabe. já Então, sabe como é que abre o se em YouTube. 5 anos muda, imagina aí de 10, 20, né? Então, essa é a dificuldade na comunicação da igreja, instituição e da gente como líder, né? De estar comunicando. Você pegou essa Entender galera de isso. 15 e entender. Às vezes rola estresse, entendeu? Deve rolar com você, deve rolar com eu, por exemplo. Eu e minha esposa fica. Aí ela diz, esse jovem não entende nada e não sei o que, são tudo morto nas calças. Calma, é outra realidade. A gente tem que entender esse contexto para poder tentar comunicar, entendeu? Não vale também a gente só jogar e só culpar, porque sempre a minha geração vai ser boa, né? Uhum. A gente tem que entender. Eles têm um lado positivo, negativo, assim como a gente, né? Exato, exato. É difícil. Isso acontece ainda muito comigo, porque eu me comparo quando eu tinha 15 anos e 15 a 17 e comparo os meninos que começaram comigo quando tinham essa idade. Com os de hoje. Com os de hoje. Porque hoje tem menino no meu PGM que, não, Matson, tem que dizer um negócio pra tu, eu sou laudado com TDAH, com Pronto. hiperatividade, Isso, né? não sei o que. Caramba, tu tem coisa 15, já tá nesse nível. E os meninos que começaram comigo já não tinham isso. Era um pouco. Tinham as dificuldades deles, mas comparado com os de hoje. É diferente, Faz essa comparação, só que eu acho injusto. Né? Porque são épocas diferentes. Diferentes. Igual no nosso tempo, a gente nem falava nisso, né? Talvez até tinha, sei lá, mas ninguém falava. Então hoje é diferente, né? Tem isso, tem tal espectro do autismo, tem, né, hiperatividade, né? Tem criança que já nasce, tem tais alergias, mudou, né? Muitas crianças você vê, já nascem com alergia ao leite, eu não sei o quê, queijo, né? Então, muitas coisas são realidades distintas, realmente, a gente fazer as comparações é injusto mesmo, né? É injusto. Eu tô fazendo isso. Não, tô sendo injusto. Não... A gente precisa, né, refletir mais, verdade. Então, é bem difícil. Confesso que é difícil. É instantâneo, assim, instantâneo não, automático, né? Às vezes eu penso por mim fazer algo, aí fica todo mundo parado assim, olhando pro outro e... Algo simples. Pega uma cadeira ali, vocês três, traz uma pilha de cadeira ali, aí fica um olhando pro outro pra saber quem é que vai ser o primeiro a pegar a cadeira. Como é que pega uma cadeira. Tem isso também. Aí eu fico olhando assim, meu Deus do céu. Aí eu pegava assim, meu Deus do céu, uma cadeira de plástico. Uma cadeira, pegar. Né? Aí depois, mas às vezes são os momentos, às vezes não só o tempo, mas a forma, né? As condições, vamos dizer assim. Talvez nossos pais não tinham a condição que talvez os pais de hoje já tenham, que esses meninos nasceram numa condição, vamos dizer, um pouco melhor, vamos dizer, econômico, financeiro, que a gente viveu uma realidade talvez um pouco mais difícil, que não tinha... O transporte era realmente
Tinha que esperar ônibus. Hoje não, eu vejo, por exemplo, na realidade da minha igreja, que é muito parecida com a sua, os jovens não pegam ônibus, é só Uber. É Uber moto, é Uber carro, é não sei o quê. Não é Não isso? tem, eu não vejo ninguém dizer, não, eu vou esperar o ônibus. Não tem. Então, é raro, claro. Um ou outro ali faz. Mas no contexto geral, né? Na média, é todo mundo assim. Então, se o Uber demora, o cara tá reclamando. Ele não aceitou minha corrida, né? Passa muito por isso. A rede social trouxe isso também. A aceitação, o like, não sei o quê. E fulaninho não fala. E, enfim, a comunicação mudou demais. É grupo do WhatsApp, aí tem uns que não respondem, tem uns que só Meu Deus, reage. Você fala sozinho. Não me fale. Eu sei que eu dou trabalho para isso. Acontece com você? Eu mesmo dou trabalho para isso. Que tem um grupo da liderança. Aí, às vezes, quando eu vou ver, já é de noite. Aí tá a mensagem que só. E ele lá esperando você. Aí já passou. Eu digo, caramba, se eu responder agora, vai ser ruim, porque vai voltar um assunto que já morreu. Então, deixa pra lá. Então, às vezes é porque é por causa de tempo, né? Uhum. Já passou. Mas às vezes os meninos do meu PGM, eles veem a mensagem na hora e não fala nada, né? Não fala nada. É um silêncio nem mortal. dá um legal assim, não. Aí depois, quando ele não sabe, eu pergunto assim, e aí, vocês não viram não a mensagem? Vem, por que não respondeu? Não, já se resolver mesmo. Uma vez, mas eu lembro que eu acho que eu mandei no grupo também, mandei um áudio, né? Aí depois fui perguntando, vocês não viram não a mensagem? Aí um jovem chegou pra mim, eu não escuto áudio. Pronto. Entendeu? Pronto, beleza, eu tenho que mandar mensagem pra ele. Agora sim, né? é o rei. Então, olha aí como é difícil. Ou seja, ele simplesmente ignorou o áudio porque ele tem o hábito de não ouvir. Tem que ser digitado. Meu Deus do céu, tá. Tem que ganhar um grupo só pra ele. Tá vendo? Divide agora o grupo, os que ouvem. Tá vendo? É complexo, complexo. Você aí que lidera jovem é complexo. Desse jeito mesmo. Tá pensando, né, Márcio? Se liderar jovem, ó. Faça um estágio com nós. Passa um mês aí com nós aí que vai dar certo. Passa aqui na Ibavim, você vai todas as fases, né? Difícil. No final você decide. Meu Deus. Mas vamos lá. Então aqui a gente já, acho que adiantou bastante aqui as perguntas, né? Maravilha. Deu para unir mais de uma pergunta numa só. Foi legal mesmo. E dicas sobre como montar, voltando aqui para a questão do oratório. Já falamos muito mal dos meninos. Tá bom, né? Senão a galera aí vai começar vou dizer, esses bichos não vão gostam atrás da gente, viu, Márcio? Eles são líderes porque não gostam da gente, não. Não, a gente ama vocês. Eu vou me retratar aqui. Esse é o momento de desabafo. Ajude a gente. Liderar jovens a gente gosta, é o que a gente ama fazer. É o que a gente gosta, né? É o que Deus nos chamou, pelo menos. Exato. Né, nós temos essa convicção, então... Claro que a gente fala das dificuldades, porque tô falando de dificuldades não é nem da parte deles, sabe? Mas é nossa, é minha mesmo, porque a gente vem de outro tempo, vem de outro momento. A gente falou aqui pelo menos de 3 gerações, né? Dessa galera que começou com 15, já tá com 20 e poucos hoje, e a gente já viu lá de trás, então. Mas a gente acredita muito nisso, é algo que Deus tem nos chamado, assim, eu pelo menos... gosto de estar com jovens, me vejo sempre fazendo isso e acho fantástico quando vejo o crescimento deles. Por exemplo, fui ordenado, vai fazer 3 anos agora, né? Então, já acho que teve 2 ou foi 3 casamentos já nesse período. Então, você vê os jovens ali se desenvolvendo, né? Construindo relacionamento, construindo família. Já celebrou o casamento de algum jovem? Já, da igreja, depois que fui ordenado. Lá da igreja foram 2 casais. Isso, 2. Que você liderou? Sim, que são do grupo de jovens da igreja que a gente... Que massa. Eles já eram namorados, né? Eu chego lá. Quando eu fui. Mas é bom, é uma sensação incrível, assim, você vê. E eu celebrei outros, mas não era da igreja. Foi a convite, né, de amigos, que os filhos casaram lá e tal. Mas, assim, é uma sensação boa. Você vê o casal ali, poxa, olha aí, estão crescendo, constituindo família. Como você disse, eu liderava os de 15, já estão com 20, né? Já estão em outra fase. É muito bom. Então, galera, a gente tava só descontraindo aqui, mas a gente ama vocês. Com certeza. E mesmo que saia do grupo, continua aquele contato, sem dúvida, né? Claro. Pronto, ainda agora tava... Agora não, mas antes de começar aqui a gravação...
Tinha um que foi do meu grupo, dessa primeira turma, que ainda eu tenho muito contato com ele, ele tava mandando mensagem aqui pra mim. Depois eu conto o santo, viu, Wilson? O WhatsApp dele tá bombando. Ele dizendo aqui que vai pedir uma menina de namoro e essa menina é pra Ó, casar, não sei o que. Agora vai. agora sim. Uma benção. Agora vai. Mas assim, já não tenho mais a relação de liderança, Sim. mas ainda continua assim, cria essa Eles ainda afinidade, né? procuram, né? Ainda conversa e compartilha. Com Isso certeza é com bom. você também deve acontecer isso. Pessoas que já saíram, mas ele lhe vê como ainda aquele cara que Sim. lidera, que orienta e É, tal. assim, no meu caso, eu até estava compartilhando com os outros pastores, acho que semana passada, há uns 15 dias, sobre nesse sentido de que, não sou, não sou somente o pastor dos jovens, mas a igreja já vê como o pastor da igreja. Então, não é só o Massa. jovem às vezes que vem, o adulto vem ali, os pais, né? Enfim, já é uma mudança, assim. Porque às vezes é só o líder do jovem, tá ali, né? Parece que é aquele setor. Mas você começa a ser visto pela igreja também de outra forma, que você... Então, claro, com isso as responsabilidades também aumentam, né? A visibilidade, tudo aumenta. Às vezes, ontem mesmo eu tava indo para uma clínica, eu fui para uma consulta, ia atravessar a rua e passou um carro. Pastor! Pastor! Eu não sabia nem quem era. Aí eu estava no treino, na academia, e aí o professor lá da igreja, o personal, ele tava treinando outra aluna dele lá, né? Aí tá lá, e a mulher passou. Oi, tudo bom? Aí depois pergunta ele, quem é? É fulano, não sei de onde, não sei de onde. Ou seja, as pessoas já chegam e já falam. Uhum, Então, tem vezes que eu só cumprimento, sei nem quem é. uhum. É, pra gente voltar pro tema Vamos, vamos, vamos. da oratória. Porque as Ah, histórias são boas, a gente vai, né? né? Não, mas é legal, tá? Por isso que eu tô gostando. Você encontrou uma pessoa que passa pelas mesmas coisas. Aqui é um consultório, viu? Psicológico aqui. Tá, sei, coisa boa. Mas assim, eu acho que qual a conexão? Eu acho que existe, e eu pergunto isso a você assim, qual a conexão que a gente pode fazer para se ter uma boa oratória e liderar o jovem, assim, isso traz um resultado bom. A gente já pincelou bastante É, sobre isso aí, mas só para gente entendi. deixar mais. Assim, traz porque ajuda, facilita na hora que a gente começa a entender sobre comunicar bem, sobre... Primeiro que, como eu falei, a gente precisa ouvir o outro, né? A comunicação, uma das boas premissas, não é só falar, só falar. Tem gente que acha que, fulano fala demais, é um bom comunicador. Não, bom comunicador é aquele que ouve bem, é Uhum. aquele que escuta bem. Então, nós, quanto líderes nesse contexto de jovens, precisamos É, escutá-los, né? Às vezes eles querem ser ouvidos, talvez em casa não são ouvidos, né? Então, isso. não é verdade? Tem jovens que ficam trancados em quarto, por Você, pai, exemplo. escuta isso aí que ele tá Não é dizendo. assim? Às vezes, a gente estava conversando aqui antes, por exemplo, que eu falei, né? Um exemplo lá de casa, né? Com meu irmão, minha sobrinha. Então, é um adolescente que vive no quarto trancada. Então, vive naquele mundo, né? O quarto é o mundo do adolescente, do jovem ali. E às vezes ele não é ouvido, às vezes ele não tem com quem compartilhar e enxerga em nós, por exemplo, você falou, tem jovem que tá mandando mensagem aqui porque, né, a gente vai... Então, ele sente essa abertura. Então, a gente precisa ouvi-los, ouvir bem, faz parte dessa boa comunicação. Eu acho que vai muito por isso, né? Você escutá-los, estar disponível, né? Às vezes o WhatsApp, né, tarde da noite assim, mas ele está lá. Então, disponibilidade para a gente estar próximo e ser aproximado dele, sabe? Eu falei aqui antes de ligar no ar sobre conversando com outro pastor, né? E a gente se cobra muito, né, Matos? Poxa, faz as programações, como é que o jovem vai vir, como é que engaja? Aí esse pastor chegou para mim e disse: não, você precisa se aproximar deles, você precisa cuidar deles. Então, se o jovem sente que está sendo cuidado, se você está próximo, né? Ele entende que você é o pastor deles, que é o líder deles. Então, é ouvir bem. Eu acho que parte muito disso, de a gente como é que a oratória, como é que a comunicação nos ajuda na liderança com a juventude? É de escutar, de você ser autêntico, claro que ele vai observar. Ninguém segue um líder que não é autêntico, né? Ser verdadeiro. Poxa, não, Matos é o cara autêntico. Ele diz e ele faz. Ele não inventa, ele não... É igual o pai. Como é que o pai educa o filho? No exemplo, né? Não adianta. Meu filho, não faça isso não. Aí o filho vem, pai, mas tu tá fazendo. Exato. Não é assim? Não vai dar certo. A gente observa, a gente olha o que o pai faz. E quando a gente
vai para o contexto, eu lembro que Paulo fala, né? Nas suas cartas, se foi Efésios, não, ou ele fala para Timóteo, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Então, a gente imita o pai. A gente olha, da mesma forma, o jovem vai olhar para a gente e vai imitar enquanto líder. Né, Matos é meu líder. Então, eu vou. O que é que ele faz? Eles nos observam. A gente pensa que não, eles observam. Na igreja, na rede social, ele vai saber o que a gente está fazendo, o que é que a gente posta, o que é que, né? Enfim, você vê que daqui a pouco ele está com a parecido. Eu lembro um jovem não, adolescente. Terminou o culto, aí a gente tava ali, fui falar com eles, aí a mãe olhou pra eles, olha aí, pastor, veio igual o senhor. Tava com a mesma cor da camisa, a mesma cor da calça. Tipo, eita, será se a gente é influente nesse ponto, entendeu? De até imitar a roupa. Então, nesse eles ponto nos aí observam, eu acho que eu não né? sou não, que eu me visto mal pra cá. Olha isso, tem que fazer. Um dos modos da oratória é a imagem pessoal, viu? Mas assim, eles nos observam, eles nos enxergam. Então, a gente está em um lugar de exposição, enquanto líder, enquanto professor, enquanto, sei lá, chefe, vamos dizer assim, enquanto líder lá no trabalho, né? Os profissionais não enxergam. Então, o jovem, ele observa muito, ele quer alguém para ter referência. Volto a afirmar, em sua maioria são seus pais, claro, né? Para mim era meu pai, sempre tive meu pai como referencial, né? O casamento deles, por exemplo, eu sempre dizia, eu quero um casamento igual a eles. Então a gente observa, a gente quer alguém para se espelhar. E nesse sentido da oratória a gente tem que estar, por exemplo, comunicando bem, a linguagem não verbal também, eles olham como é as nossas atitudes. E hoje com a rede social eles olham, né? O que é que o pastor está curtindo? Vou ver aqui, ó, o pastor tá acompanhando fulano, né? O pastor... E às vezes tem aquela cobrança, vai se posicionar, vai falar isso, né? Entra nos temas. Mas na comunicação com eles, na oratória, a gente tem que estar disponível para isso, para ouvi-los. Acho que estar próximo deles vai facilitar para a gente um bocado aí, né? Nessa linguagem atual aí, né? Nessas redes sociais. E você falou sobre os pais não aprenderem, mas escutarem os filhos, né? Que isso faz parte também da oratória, né? Você ser um bom comunicador, você também tem que ser um bom ouvinte. Porque imagina o pai que só fala, que só briga, que não ouve o filho. Eu acredito que naquele lá não vai ter harmonia, não vai ter comunicação. Se só um fala e não dá espaço para o outro, né? Se aqui fosse só eu falando e você não falava nada ou vice-versa, ia ser, vamos dizer assim, chato, quem está acompanhando não ia gostar. Ia ser uma apresentação, um monólogo, né? A gente precisa do diálogo. Então, em casa, a gente tem que estar atento a isso, né? Como pai, como, sei lá, tio, tem gente que mora com tio, avô, etc. No contexto familiar, tem que falar e tem que ouvir. Eu sempre digo, a gente aprende com todo mundo. Por exemplo, próximo sábado agora, a galera adolescente vai ter um momento com os idosos, a generosidade, que a gente chama na igreja. Então, vai ser um intercâmbio entre eles. Ou seja, é muito rico o adolescente falar com o idoso com o adolescente, esse encontro de gerações. Então, a gente aprende com quem é mais novo, aprende com quem é mais velho. Eu sempre que estou com a galera mais jovem, eu aprendo com eles na energia, na força, na criatividade. É uma galera que tem umas ideias assim, né? Então, geniais. E a gente precisa ouvi-los. E em casa, nesse contexto dos pais, tem que ouvir. Às vezes, poxa, meu filho dá trabalho, meu filho é aquilo, mas já parou para conversar, para ouvir porque o que é que ele está preso ali, talvez ele quer falar alguma coisa e não tem oportunidade, né? Na nossa igreja tem um programa, acho que na Ibavim deve ter, o Celebrando a Restauração, não lembro se tem, eu acho que não, né? Na nossa igreja tem, deve ter algumas pessoas de Ibavim, deve fizeram lá. E um dos princípios lá que o pastor Joel sempre fala, ele diz que a cura sai pela boca, pela fala. Então, quando a gente fala, a gente é curado. Então, talvez aquele jovem está segurando, amargurado ali, porque não tem oportunidade de fala, né? Você como professor, os alunos têm que ter oportunidade de fala ali. Então, porque senão, como é que vai ser essa aula? Ixi, professor Matos é chato demais, né? A gente não fala, não contribui, né? Muita coisa mudou no ensino, na comunicação. Não é só o professor que sabe de tudo, não. É essa troca, né? Essa partilha. Talvez, eu acho que até as escolas deveriam mudar o formato, né? Devia ser um pouco mais assim, né? De troca. Então,
Às vezes na igreja a gente consegue fazer, né? Muda a sala de aula, faz uma roda, faz não sei o quê. Então, para que a troca seja maior. Então, a comunicação tem que ocorrer. Em casa tem que ter uma troca contínua, né? Não pode só o pai falar ou só o filho falar. Eu acredito, não existe. Eu acho que não é um lar feliz, nem harmonioso. Se só o filho fala, tá errado. Se só o pai fala, imagine como vai. Eu acho que muita coisa iria se resolver de problemas, né, de relacionamento, não só de relacionamento, mas também Sim. pessoal do jovem, se houvesse essa comunicação. Ah, claro, sem dúvida. Você imagina, vamos falar num contexto geral, saindo aqui do jovem, da igreja, a gente tá falando, mas imagine num contexto mais amplo. Por exemplo, se a gente não tivesse abertura de fala, se ninguém tivesse o poder. Por que as redes sociais são tão esse boom todo? Porque a gente deu poder de fala, né? Como é que a gente teria um programa como esse? A gente teria que ir lá numa emissora de TV e compartilhar. Hoje não, qualquer um abre a câmera do celular Fala o que e quer, tem o poder de falar. Então, e tem o lado positivo e negativo, né? A gente tem que ter filtros, a gente tem que saber quem a gente segue, quem a gente ouve, mas também as pessoas têm lugar de expor a opinião, que muitas vezes não tinha, né? Se a gente conversar com os nossos avós, talvez nossos pais, eles vão compartilhar que em momentos, sei lá, no trabalho ou em outros ambientes sociais, não tinham oportunidade de fala. Quando a gente olha para o contexto da igreja, da história da igreja, se você lê lá o texto bíblico, tinha contexto cultural ali, por exemplo, lá, contexto romano, a mulher não tinha oportunidade de fala, né? Como os homens tinham. Então era diferente. Hoje tudo mudou. Então a gente deu esse poder aí de falar e o jovem entendeu isso muito bem. Você pode ver que o jovem hoje já quer falar, quer o poder, e o jovem tem muito isso, né? De falar. Aquele que é reprimido, às vezes, né? Quando solta de vez, esse é o problema. O pai tem que ser equilibrado ali. Freio. Mesmo, na ladeira. Tem muita. Já aconteceu mais de uma vez assim de os dois casos. O jovem me procurar porque estava acontecendo alguma coisa com ele e ele não queria. Ele queria que o pai soubesse, mas não sabia falar pro pai. Entendi. Aí eu que tinha que fazer esse que meio tem que campo. fazer o intermédio. E já teve o contrário também. A mãe tinha trabalho com o filho, o pai era mais assim, Entendi. ausente. Aí, não, me ajude para Complicado. falar com fulaninho sobre isso daí. Mas não sou o pai do cara, né? Então, e era só o quê? Os dois casos, comunicação. Sabe o que é complicado, Matos? Às vezes, nesse contexto nosso de igreja, é isso, né? Às vezes, como aconselhador, como aquele que vai dar a opinião, primeiro que a gente não pode dar a nossa opinião, né? A gente tem que aconselhar de acordo com a palavra. E eu aprendi lá no seminário, estudando com alguns pastores, não tomar o partido, né? Não dizer o que fazer, simplesmente aconselhar, e a decisão é por causa deles. Porque senão a gente entra em conflito familiar, entra em conflito de relacionamentos, né? E às vezes a gente, foi o pastor que disse, foi o líder que falou. Então, é bem delicado, a gente tem que ter esse cuidado, mas porque existe falta de comunicação no lar. Eu lembro que assim que eu cheguei na igreja, pouco tempo depois, né? Já estava casado ali, a gente chegou na igreja, tá, e casou, assim que casou. Aí minha esposa, vamos fazer o curso de casados da igreja? Eu só, vamos nada. Cheio de casado, velho, vai ser uma coisa chata, olha. Eu achando que era jovem ali. Mas assim, foi um ambiente legal. Eu aprendi experiências que eu não tinha, mas eu lembro que uma das lições, eu acho que uma das primeiras no currículo, era sobre comunicação entre o marido e a mulher. Ou seja, a comunicação tem que acontecer, né? A mulher pensa uma coisa, o marido pensa outra. São mundos diferentes. A gente vive em contas diferentes, vive para a mesma casa. É isso. E se não houver comunicação, se não houver diálogo, já era. Não se mantém, não. Então, imagine do pai com o filho. Se não tem diálogo, como é que... Ou o filho vai viver estressado, revoltado com a vida, não. Aí a gente, às vezes, é chamado para entrar nesse meio aí, né? Tem que ter cuidado. Não, campo minado. Não dá, não. Eu lembro que em ambos os casos eu falei, já tentou conversar? Já tentou você falar? Não, ele não me escuta, meu pai não me escuta. Não, meu filho, quando eu falo, ele fica achando que eu tô brigando. Seja sincero, chama pra conversar, vai lanchar. Isso. Às vezes é criar os ambientes, né? Momentos, né? Por exemplo,
Não é só Não aqui tem na coisa mesa. melhor que Não, um- vamos comer tomar um açaí ali. Nada que, nada Entendeu? que um açaí não resolva. Ei, dava certo Ué. agora, viu? Isso? Olha aí. Ó, aí você que tem açaí, Uma- cadê? Né? Ajuda aqui nós. Isso foi indireto aí pra trazer. Pega Vamos compartilhar os irmãos da igreja que tem açaí pra ver. Ajude a gente aí no podcast. Quem sabe, né? Na próxima temos açaí aqui, né? Você Não, que tem uma mano? lanchonetezinha aí, olha. ó, podia estar aqui, assim, Ó, ó. lá na igreja tem um jovem que tem açaí delivery. Ô, Cauê, me ajuda aqui. Vai que, né? Vai que cola. E aqui, viu? Parnamirim. Olha aí, do lado ó. de cá. Olha o espacinho dele Olha aqui, aí, ó. Tava dava aqui, ó, sua marca sendo Quando sair no divulgada. ar, vou mandar o link pra ele. Quem sabe ele... Sua marca sendo divulgada. Sem dúvida. Já imaginou a gente experimentando aqui? Ó, que delícia! Ei, Matos, eu nunca experimentei porque ele não entrega ainda lá em Natal. Eu disse, rapaz, tu faz uma propaganda nada e eu aqui com vontade. Aí ele, não, pastor, porque ainda tá adaptando o delivery, fica caro, então nem leva pra Aqui em igreja. Parnamirim? Ele era aqui em Parnamirim, Oh, homem, me aqui dá perto de certo você. demais. Eu passo lá e pego. Show de É bola. bom demais. E sobre montar uma mensagem, seja pregação, seja uma aula na EBD, ou seja apenas uma edificação ali no PGM, existe uma técnica para se Assim, envolvendo também a questão da oratória? Não? existe, por exemplo, vamos falar um exemplo, preparar uma aula, preparar um sermão. Vai ser qual texto, por exemplo. Existem técnicas para a gente interpretar, por exemplo, no contexto de igreja, a gente tem que ter cuidado com o que vai comunicar, né? Por exemplo, eu li um texto ali e interpretei de forma errada, estou comunicando o que a Bíblia não está dizendo. Então, isso... Já imaginou esse texto que você falou da mulher, a mulher não pode falar. Aí Pronto. Ixi, Isso, nos dias de as hoje. polêmicas, né? Assim, por exemplo, você está lendo lá, Paulo dizendo, as mulheres permaneçam em silêncio na igreja, né? Assim o texto, aí a gente simplesmente pega esse texto e vai falar. Tem gente que faz só esse recorte, igual aqui no podcast, alguém faz só um recorte sem o contexto. O que é que a gente precisa entender? O contexto. Onde é que aquela fala estava inserida? Qual era o contexto local? Por que Paulo falou aquilo? Então, a gente vai se aprofundar no contexto. É o que os estudiosos chamam de cavar o texto, né? Ou seja, é você ir mais fundo. Se eu estou estudando João capítulo 10 para pregar, o que é que diz o 9, o que é que diz o 11, por exemplo? A gente não pode simplesmente tirar um versículo ali como uma promessa, né? Tem gente que faz assim, né? Vou abrir a Bíblia e pega um versículo, né? Dá uma oportunidade. Então aquela caixinha que tinha a caixinha de promessas, né? Então, isso ainda tem lá embaixo. Tem, né? Tem. Estudar, entender o contexto, por exemplo, aqui na fala, se alguém chegou agora, por exemplo, está assistindo da metade e não percebeu o que a gente falou lá atrás, talvez fique fora de contexto. Então a gente precisa entender o contexto, estudar todo esse ambiente, entender por que, por exemplo, nesse exemplo da mulher, por que Paulo falou aquilo? Beleza, ele falou isso com essa intenção, com esse objetivo. Se a gente está falando de cartas, que esse é o contexto, né, da carta de Paulo, a carta sempre tem um remetente e um destinatário, né, igual na comunicação. Então, por que Paulo escreveu essa carta para Timóteo, por exemplo, ou para os Efésios, por exemplo? Existe um objetivo, a gente entende esse objetivo, aí a gente traz para os dias atuais para aplicar. E isso é fundamental. Quando a gente fala de contexto de juventude, é mais primordial ainda, porque o jovem hoje não quer simplesmente ver uma aula histórica. Não, no Antigo Testamento tinha isso e aquilo. Ele olha para a gente e faz, certo, mas e hoje? O que é que tem a ver com a minha vida hoje? O que é que tem a ver com a minha ansiedade hoje? O que é que tem a ver com a minha faculdade? O que é que tem a ver com o meu relacionamento com meu pai, que ele não me ouve? Então, é a gente entender o contexto e trazer para hoje. Essa é a maior dificuldade do pregador, do professor, daquele que ensina na igreja. É você pegar um livro, um contexto que foi escrito lá atrás, 4.000 anos atrás, 2.000 anos atrás, e atravessar tudo isso para trazer aplicações para hoje. O sentido original não muda, né? O princípio está lá, não muda. O que a gente tem que entender é como eu aplico hoje. É isso que muda. Então, a Bíblia não precisa ser atualizada. Não precisa ser atualizada. Tá. Ufa. Ufa. Então, até porque, né, a gente aprende, a gente sabe, a gente crê que a Bíblia é a verdade, é a palavra de Deus. Amém. Então, Deus não muda. Ele é soberano, ele é imutável. Mas o que é que vai mudar? Qual é a aplicação que eu vou dar isso para a minha vida hoje? Talvez. Isso tudo influencia se eu estou triste, se eu estou passando por um momento de saúde. Então, a gente vai trazer aplicações como é que, por exemplo, quando
Davi diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Ok, eu entendi. Davi está falando ali de um contexto de pastor, de ovelha. Eu nunca vi uma ovelha, então como é que eu aplico isso hoje? É a gente trazer o entendimento. O princípio é esse, o que é que isso significa que eu vou trazer para hoje? No contexto, é isso. Então, de quem fala, de quem ensina, de quem prega, é entender profundamente. Então, vai pelo conhecimento, vai. Então, isso, se você está profundamente estudado, conhecido, vai lhe ajudar na fala. Mas em termos do entendimento, de você comunicar bem, é fazer esse trabalho, esse dever de casa. E eu dou uma dica sempre simples. Às vezes as pessoas perguntam, pastor, como é que faz para estudar, para começar, para entender a Bíblia? Gente, primeiro passo, você tem um celular, eu sei que no seu celular tem um aplicativo da Bíblia que tem umas 10 versões da Bíblia. Então, pega o mesmo texto em várias versões e já facilita o entendimento. Porque tem, né, pessoas que dizem, pastor, a Bíblia é difícil, eu não quero esse livro, aí já para de ler, né? Ou se não, começa a ler a Bíblia em Gênesis, chega ali em Números, para. Vixe. Né? Aí pula, aí volta. Mas leia em várias versões, que facilita o entendimento. Primeiro a gente tem que entender o português, aí depois a gente se aprofunda nas línguas originais, né? Então, é o contexto imediato, é a interpretação de texto. Às vezes é difícil porque é difícil hoje. Vamos trazer para o contexto a educação. Esse jovem, ele sabe português, ele estuda interpretação de texto, ele faz uma boa redação, né? A maior dificuldade no vestibular aí é a redação, né? Não é nem vestibular, Ixi, não é nem... entregou o jogo. Não é nem a redação, né? A maior Eu já nota. passei no vestibular. Eu também. Olha aí. Mas hoje é o Enem, né? Você tem que fazer uma redação com coesão que fala sobre isso, sobre aquilo. Interpretação de texto. Então, é sobre isso. Às vezes não é nem que a Bíblia é difícil, é porque a gente não tem essas ferramentas. A gente não estuda sobre o português, sobre as palavras, o que é que significa. Então, hoje, graças a Deus, a gente tem tudo aqui, né? No celular, na internet. No meu tempo, a gente tinha que ir para um dicionário. Lembra que lá na estante da nossa mãe tem um dicionário desse tamanho, maior que uma Bíblia, para você procurar as palavras. Hoje, bota no Google, acha o significado. Então, facilita. Nesse sentido, a comunicação com os jovens, né? Oratório e tal, de pregação de ensino, vai muito por isso, claro. Sem falar do que a gente já falou lá atrás, que é Deus que vai operar, é Deus que vai agir, a gente precisa estar em oração, a gente precisa ouvir de Deus, a gente precisa entender, porque a Bíblia é um livro espiritual, né? A gente lê ali, a gente procura livros, pesquisa, mas é um livro espiritual. Deus se revela para nós ali, né? Na verdade, a palavra de Deus está revelada ali, então a gente precisa pedir a ele que nos oriente, senão com os nossos olhos naturais às vezes não entende nada, né? Lê, não entende. Paulo diz, né, que o evangelho é loucura para aqueles que creem. Então, realmente é um processo que ocorre em nós, né, por meio do Espírito Santo, que a gente entende. Mas tudo faz parte. Eu não posso simplesmente pegar um texto fora do contexto e pregar para a igreja e a igreja entender outra coisa que não é a Bíblia, né? É uma responsabilidade nossa enquanto comunicador, enquanto pregador e pastor, né? É um peso enorme. Pelo menos eu sinto assim, quando vou ensinar, né? A responsabilidade. Imagina você pegar aquela passagem lá de Salomão chamando a mulher de égua. Olha aí. Você é égua, a égua. Imagina só esse corte agora. Pastor, chama a mulher de égua, imagina aí, vai viralizar. Homem. Você é a égua do... Corta e saiu isso. Você é como a égua do faraó e manda pra menina. Tá vendo? Então, mas se você olhar... quando Salomão, né, Cantares de Salomão, é um livro poético, que esse é outro ponto fundamental, né? A gente já está aqui na interpretação da Bíblia, mas a Bíblia era um livro complexo e completo, e com várias temáticas. Tem carta, tem narração, tem poesia. A forma de interpretar uma poesia é diferente de interpretar uma história. Se tu me conta uma história, eu interpreto de uma forma. Se tu cita uma poesia aqui, é diferente. Você está fazendo, né, alegorias, associações. Então, Cantares de Salomão é um livro poético, mas às vezes não é a minha realidade. Ele fala lá sobre a égua, ele fala sobre, né, outras coisas que eram daquela realidade. Jesus ensinava contando histórias, parábolas. Ele falava sobre a videira verdadeira. Eu nunca vi uma videira. Então, como é que a gente associa? Né, ovelha. A gente não vê ovelha, a gente vê bode, né? Aqui a gente vê cavalo. Então... a mulher que perdeu a dracma. Não é? Que é uma dracma, entendeu? Caramba. Ela ficou aí, procurando. por exemplo, aí volta para a comunicação. Na hora que eu vou pregar, eu preciso ficar falando sobre dracma. Eu posso falar sobre moeda, que a criança vai entender, que o adulto vai entender. Então, é sobre isso. Mas a Bíblia ela é complexa nesse sentido, mas eu preciso interpretar cada um de uma forma diferente. A forma que eu leio uma carta é diferente que eu leio
uma poesia. Tô falando isso fora da Bíblia, né? Se tu me manda uma mensagem de WhatsApp, eu leio ela até o fim, para entender. Se tu me escreve um e-mail, eu leio ele completo, né? Assim? Uhum. Aí Paulo escreve uma carta, aí a gente só lê um versículo ou um capítulo ali, ou 3 versículos, e quer entender. Sem entender o contexto geral. Como entende? Exato. Tu lê metade do e-mail hoje, metade amanhã, não lê. Você lê todo para entender o que é que o Rodrigo disse, né? Assim? Tudo posso naquele que me fortalece. Só pega essa parte. Aí o resto. O resto. O resto do e-mail que a gente escreveu. Ou seja, se tu mandar uma mensagem de WhatsApp para mim, eu só leio uma frase. Não vou entender, né? Então, tem um pastor que diz, inclusive ele é de Fortaleza, Armando Bispo, ele diz que a Bíblia... Conhece Armando Bispo? Ele diz, a Bíblia precisa ser como o WhatsApp. Como assim, pastor? Ele diz, como é o WhatsApp? Tu manda um WhatsApp e espera que o outro responda. Ou se alguém te manda, tu tem que responder. Não é assim? A Bíblia do mesmo jeito. Tu abre a Bíblia, tu vai ler, tu tem que dar uma resposta. O que é que a Bíblia me ensinou hoje? O que é que eu aprendi? O que é que eu vou aplicar? Então, é como isso. Senão Deus vai estar só falando e a gente sem responder, né? Igual o adolescente lá que vê uma mensagem e não responde. Mas depois eu mando um legal. Tá perdoado, né? Isso. Eu vi, pô, só não pude responder naquela hora. E assim, só pra gente já tá indo pros finalmente aqui. Deu uma... Coisa boa passa rápido, né? De repente passa o tempo. Não sei nem quanto tempo a gente já tá falando aqui, hein, Matos? Tá, conta aí. Tá bom, tá bom, tá bom. Sobre dificuldades que a gente enfrenta, né? Como a gente já deu umas alfinetadas nos jovens aqui, né? Um pouquinho. Coitados. Mas a gente já apontou algumas dificuldades, né? Deles, e questão deles são muito imediatistas, quer resposta rápida, não sabe, não... Né? Talvez não consegue esperar o processo, né? Não é? Como você falou, não sabe o que é ficar 1 hora na parada do ônibus esperando. Quando eu saía da escola, eu ficava ali na parada do shopping esperando, via todos os ônibus, menos o meu. Até hoje eu sei o nome dos ônibus do dia. Às vezes, não é isso, eu acho que os jovens hoje não sabem o que é. Não sabe. Ele só sabe que o Uber daqui é tanta estrela e vai chegar em todo minuto. O itinerário dos ônibus. Você falou isso, eu lembrei que às vezes a gente quando marcou, não foi nem que a gente marcou, como é o nome do encontro lá que a gente foi? O intercâmbio, né? Que foi lá no Pirangi? Lá no Conjunto Pirangi. Na igreja, Aí teve um que perguntou pra mim como é que fazia pra chegar lá, pô. Aí eu falei, Conjunto Pirangi, pô. Coisa mais fácil, né? Pirangi Praia, não, Conjunto Pirangi Natal, mas isso era coisa tão fácil na minha mente. Aí depois eu pensei, não, esse menino nunca pegou o 51. Não. Pronto. É verdade, então... Porque o 51 passava no Natal Shop, né? Isso, com certeza. Eu ficava ali esperando tudo. Eu ficava esperando o do satélite. Demorava demais. O ônibus que tivesse que você tivesse que pegar, tá demorando, você pegava o 50, 51, queria passar no Natal Shop, Aí você pegava o outro, Aí você né? pegava o outro. Todo mundo acho que já fez isso. Já fez isso. Aí eu fiquei pensando, esse menino nunca pegou o 51, né? Pegou então, não sabe não, que é Pirangi. É. Às vezes é isso, sabia, Márcio? A comunicação a gente fala, isso é óbvio, mas o óbvio tem que ser dito, muitas vezes. Senão a comunicação às vezes não chega. O óbvio tem que ser dito. Às vezes é óbvio pra mim, mas não é pro outro, né? Aí Exato, você não fala e acha que o outro entendeu. Não entendeu, aí falhou a comunicação, deu ruído. Exato, né? Exato. E outra coisa é que, como você estava dizendo aqui, né? Eles são... Não vou nem dizer que eles não sabem, é porque eles já nasceram numa época que tudo é pra ontem. Aí às vezes a gente marca uma coisa, não, vai de ônibus, pô. Não tem carona, vai de ônibus. Eu pegar ônibus, não sabe nem onde é que fica a parada do ônibus, porque só anda se for de Uber ou o pai foi levar. Aí a gente volta para aquele mesmo sentido. Lá no nosso tempo, a gente ia pra igreja, marcava, e não tinha nem WhatsApp, se lembra, né? E a gente marcava, se juntava, chegava, ou combinava na parada, ou combinava na casa Meu Deus. Mas todo mundo ia. Eu fico querendo me lembrar como era essa comunicação. Vai ter um intercâmbio. Não tinha WhatsApp nem grupo pra gente mandar. E aí, divulgava, acho que o pastor dizia lá em cima, intercâmbio sábado, pronto. Quem anotava na agenda, anotava. Quem não anotava, já ligava era pra casa do outro, mas ia, né? Então, a gente
percebe que o ser humano ele é adaptável. Uhum. Aí, como essa galera já nasceu com essas facilidades, então ele não vai voltar lá para trás. Então, ele já nasce com essa facilidade, ele já é adaptado a isso. A gente é que aprendeu e passou por um processo. Ele não. Atendo já. Ele não. Então, ele olha tudo isso, para ele não existiu. Então, a gente que passou e fica comparando, aí acha que é difícil, que não sei o que, aí volta para aquele negócio. É injusto eu comparar, né? Justamente. Mas assim, não sei injusto, se você concorda. Eu acho a maior dificuldade que nós temos hoje no Ministério dos Jovens, já que a gente está falando sobre o assunto, é essa questão de entender a diferença de época, porque a gente essa é muito difícil pra gente entender a diferença, porque eles são muito resposta imediata e a gente tem a questão do passar pelo processo para chegar no resultado. Sem dúvida. E a gente acha importante passar por esse processo para se dar valor. O que você acha assim? Você concorda? Assim, mas eu acho que o que a gente observa às vezes é muito fácil, talvez, para alguns, né? Porque tem uma realidade diferente. Então, o acesso é muito fácil. O acesso à informação é fácil. Tipo, falamos da Bíblia aqui. A gente tem um celular com um aplicativo que tem diversas Bíblias, né? Enquanto lá atrás, para a gente encontrar uma Bíblia, a Bíblia era um livro caro, né? Tem regiões do mundo que não tem nenhuma Bíblia e tal. Então, o acesso é muito fácil, à informação, a tudo, né? Então, que nós não tínhamos. Então, tudo se tornou mais rápido. E às vezes eles não passaram por essa espera, por esse processo que talvez a gente espere. Então, o que não muda, às vezes, por exemplo, é o tempo. A faculdade, o curso era 5 anos, continua 5 anos. Então, mas hoje ele faz um curso em 5 anos que é diferente do que a gente talvez fez lá atrás, né? Hoje ele tem informação, hoje ele tem tecnologia, hoje ele tem, sei lá, podcast como esse que ele aprende e agrega no ensino. Lá atrás a gente tinha que pesquisar em tal livro, ia na biblioteca e você pegava o livro para fazer um trabalho, por exemplo. Tinha que ter aquelas enciclopédias, né, enormes. Enciclopédia Bassa. Não era Bassa que passava vendendo na porta da casa, né? Então, todo o trabalho a gente tem que encontrar lá. Quem é que tem? Rapaz, só fulaninho que tem. Vamos lá na casa dele, porque fulaninho é o que tinha melhores condições. Mas hoje não, o aluno está aqui, por exemplo, o jovem está aqui, no Google ele tem, às vezes nem pesquisa mais no Google, pesquisa no YouTube, pesquisa, sei lá. Tem um tal de Braille, eu acho. Aí hoje já tem inteligência artificial, que você vai lá, por exemplo, chat GPT da vida, que lhe ajuda, pesquisa. Então, a informação tem muito de todos os lados, de todo o tempo, o jovem está sendo bombardeado com isso, e tudo é rápido. Então, talvez, acho que volta para aquilo, ele precisa de um lugar de escuta, de fala. Então, a importância de nós, líderes da igreja, de trazer temas, por exemplo, nos intercâmbios que a gente está promovendo aqui entre as igrejas, né? Teve um que a gente fez talk show, aí traz psicólogo, aí traz pastor, aí traz pessoas de diversas áreas para a gente entender e ouvir o jovem, talvez as perguntas. Eu acho interessante esse formato de pergunta e resposta, porque a gente escuta eles, vê o que está na cabeça deles, né? Dos adolescentes, sei lá, fala de namoro, o que é que ele está pensando? Por exemplo, hoje está um boom aí, apostas, né? Tava no intercâmbio lá de adolescentes, numa conferência, aí a temática era essa, tava um psicólogo e um professor. Aí entrou no aspecto do namoro, tal, identidade, não sei o que, aí começaram a perguntar se adolescente podia namorar. Aí teve um do meu lado, que é adolescente da igreja, e fez, pastor, porque a psicóloga que respondeu disse, para você namorar, você tem que sustentar ela, você tem que trabalhar, então você vai fazer o quê? Vai pedir dinheiro ao seu pai, vai ter mesada, etc. Aí o outro disse, não, na aposta dá dinheiro. Aí ele fez, pastor, a aposta é trabalho? Eu disse, não, senhor. Então, olha a cabeça dele, ele tava pensando que se ele fizer uma aposta, viver daquilo, ganhar dinheiro, ele podia sustentar uma pessoa. Olha aí o tamanho, talvez, do problema que a gente está enfrentando. Ele não está pensando em desenvolver, se profissionalizar, para poder ter uma segurança para sustentar aquela jovem que ele quer namorar. Mas entendeu? a internet fica, não sei se é fake, se é verdade, mas a internet fica bombardeando o jovem. Sim, não só o jovem, quem quiser né? assistir. Com isso aí, pessoas que ganham muito dinheiro porque jogando ou apostando, não sei o cara fica dizendo que ganhou muito, mas na verdade ele recebeu dinheiro para apostar naquele valor e ganhar. Ele não fala o quanto ele perdeu, entendeu? Quem ganha não fala o que perdeu. Por exemplo, é em tudo na vida, não só na aposta. O atleta, a gente só vê quanto ele ganhou,
Na Olimpíada agora que teve, né? Recente a Olimpíada, a gente só vê a medalha. Ah, fulaninha ganhou medalha de ouro, ganhou medalha de prata. Mas os anos, desde que ele nasceu, que treina, por exemplo, a menina da ginástica. Quantos É, anos ela não treina ginástica? Quantos anos ela se é, lesionou? Quantas lesões? Acorda cedo, sai de recuperação. casa, vai para um clube, vai para outra cidade morar. O processo inteiro, entendeu? Mas a gente só vê o resultado final, a gente só vê o que é de imediato. Aí olha nesse negócio de aposta, fulaninho ganhou, Matos ganhou, mas quanto é que Matos perdeu? Ele não posta o que Matos perdeu. Aí ele quer te ensinar, ele vai ganhar dinheiro te vendendo no curso como ensino, mas que nem ele ganha, entendeu? Aí o jovem às vezes se pega nisso. Eu fiquei abismado quando ele olhou pra mim e disse: Pastor, a aposta é trabalho? Ou seja, ele queria namorar com a menina com o dinheiro da aposta. Não, não é Meu assim Deus. não. Entendeu? Se começar uma Aí maré é mais complexo. Aí no dia que ela apostou que errou, aí não leva ela É, pra comer o açaí, entendeu? Aí é, dá meu Deus errado. do céu. Só pra gente já ir encerrando aqui, deixa eu fazer logo duas, né, uma pergunta e um pedido. Tá certo. A pergunta seria como, em meio a tudo que a gente discutiu aqui, como fazer então para a gente, não é que a gente vai fazer, a gente sabe que, como a gente disse aqui, o espírito é que convence e faz. Mas como trabalhar isso para que haja mais engajamento dentro da igreja? Como usar a oratória, né? Uma boa oratória para que a igreja seja mais engajada nos assuntos, né? Nos trabalhos. Entendi. E o pedido é que aqui já deixe uma mensagem motivacional para que o jovem, não só o jovem, mas a igreja esteja pensando nisso, na questão da comunicação, né? Entendi. Saber se comunicar e comunicar Tá. melhor. Pensando nesse sentido, Madison, de como engajar, né? Falando de comunicação, oratório, como fazer. Eu penso que a gente precisa, como igreja, né? Como liderança, ensinar a Bíblia. A Bíblia é o que vai prender o jovem, a Bíblia é o que vai engajar. Se não for isso, talvez é muito frágil a relação. Ah, não, o que engaja o jovem da minha igreja é porque tem um evento massa. Mas de evento por evento ele encontra outro melhor e vai embora. Hoje ele está rodeado. Hoje ele está rodeado de acesso, de eventos, ou seja, o mundo do entretenimento é gigantesco. Tem série, tem filme, tem jogos, né? Enfim. Mas se for a Bíblia, então o que é que precisa engajar ele? É ensinar a Bíblia, ensinar a verdade, a gente ser comprometido com a Bíblia, com o ensino da palavra. Assim como Paulo disse a Timóteo, jovem pastor: Timóteo, prega a palavra. Então, Timóteo, né? Seja a tempo e fora de tempo, seja fiel à palavra, a pregação do evangelho verdadeiro, genuíno. Então, isso aqui engaja, porque na palavra a gente traz diversos atitudes ou consequências ou diversas nuances para que esse jovem possa se engajar. Porque a Bíblia fala daquilo que é correto, a Bíblia fala de causas sociais, a Bíblia fala do amor ao próximo, a Bíblia fala do perdão. Então, no contexto do evangelho, a gente consegue causas que esse jovem se engaje. Então, se a gente for procurar por outras coisas, talvez a gente se frustre, talvez... Porque eu não sou um promotor de eventos, eu não sei, não tenho empresa, né? Por exemplo, não, o que engaja meus jovens é porque a comunicação é top, tem uma mídia fantástica. Mas talvez lá fora tenha uma empresa que faz uma mídia muito melhor, tem um equipamento mais moderno. Será que é isso que vai engajar mesmo? Mas se ele estiver comprometido com a palavra, com o Deus da palavra, ele entendeu quem ele é em Cristo e por meio disso ele tem uma vida dedicada, uma vida de serviço, se o equipamento não for melhor, ele vai estar lá servindo. Se aí minha igreja não tem a parede preta como essa, ele vai estar lá servindo, pouco importa. Isso vai ser secundário. Né? A gente precisa angariar não só o jovem, mas estamos falando no contexto jovem, mas o jovem e a igreja toda, pelo que é essencial, que é o ensino da palavra, né? Acredito muito nisso. O púlpito é o que forma, ensina. Aí uma escola bíblica forte, por exemplo, na nossa igreja a gente já vem há anos fortalecendo a escola bíblica, sendo perseverante. Já foi no domingo, foi na quarta, foi de tarde, foi de noite, foi de tal jeito, foi de tal... Hoje a gente está com a frequência ótima, a gente tem mais de 200 inscritos na escola bíblica. Crianças, adolescentes, jovens, idosos, então isso, para nós, a gente celebra lá na igreja. A gente celebra porque as pessoas estão querendo estudar. A gente tem diversas classes, eles escolhem estudar, sei lá, desde o livro de Tiago, ou estudar o Espírito Santo, ou estudar sobre Salmos, né, que é uma classe de adoração. Então, isso é muito bom. Então, acho primordial pela palavra. Assim como na Ibavim, vocês também têm uma escola bíblica forte. Tem, por exemplo, no pequeno grupo,
As pessoas às vezes perguntam, o pequeno grupo o que é? Gente, é claro que é comunhão, é fortalecimento, é união, porque ali é onde ele vai se relacionar. E aí, claro, no relacionamento a gente fica. Mas se não tiver firmado na palavra, né, ele não vai. Porque talvez vai encontrar um grupo melhor em outra igreja, uma estrutura melhor, né? Talvez tenha uma igreja aí que com mais poder financeiro vai proporcionar para ele eventos melhores. Ah, a minha igreja não tem recurso, vai fazer um retiro de jovens num lugar mais simples. A outra igreja faz num mega hotel. A concorrência é desleal. Mas onde é que está Deus nisso? Então, em termos de comunicação, de oratória, enfim, a gente precisa estar alicerçado na palavra para angariar esse jovem e trazê-lo. Se a palavra não atrair ele, assim, eu olho para mim e não vou ter sucesso. Deus, eu não consigo não sou promotor não. Então a gente tenta, a gente faz, a gente puxa, a gente vai de um lado. Claro, que eu não estou falando que a gente não se capacita. Eu sei que a sua igreja faz, a minha faz, a gente quer os melhores equipamentos, a gente quer a melhor estrutura, né? A gente proporciona uma experiência melhor. Mas, no fundo, o que precisa... A gente tem um lema na nossa igreja, que tudo que a gente vai fazer precisa conectar as pessoas a Jesus. Seja lá no trânsito, seja na recepção, seja o pregador, a pregação da palavra, seja o evento do Kids que a gente vai fazer agora com as crianças no próximo final de semana, tem que conectar a Jesus. A gente se reúne, se não conecta, ei, para quem vai fazer esse evento então? Para quem vai fazer essa aula? Sei lá, para quem vai ter essa palestra? Não. Então, tira. Então, conectar com Jesus. Acho que é sobre isso. E uma mensagem motivacional, a gente precisa perseverar. A gente falou aqui, a gente comunicou, a gente disse, mas como a gente compartilhou juntos aqui, a gente ama fazer isso, a gente ama estar com jovens, a gente ama cuidar de pessoas. Enquanto pastor, fui chamado para isso, eu adoro estar com as pessoas. Então, é difícil, porque a gente tem as demandas da igreja, tem as demandas do trabalho, tem as demandas de casa, né? Tem pastores hoje que são só pastores em tempo integral, então são as demandas todas da igreja, mas mesmo assim, ele não tem horário muitas vezes, né? Tá no final de semana, tá na igreja, aí na segunda-feira, na terça, tá com a família passeando, aí o irmãozinho liga que tem que atender e aconselhar, então... Mas é porque a gente entende que Deus nos chamou e a gente gosta de fazer, a gente precisa perseverar, a gente precisa respirar fundo, seguir em frente, né? Sabendo que no Senhor nosso trabalho não é vão. Então, Amém. Se tem líder aí nos ouvindo, líderes de jovens principalmente, persevere, continue, né? Força aí, foco. E claro, acho que esses momentos também, Márcio, nos ajuda. Compartilhar com pessoas que são líderes também, que vivem a mesma experiência, acho que aqui foi ótimo, né? Com certeza. Eu adorei Tem estar que ter aqui, a porque a gente parte vai aprendendo, mas a gente precisa estar junto, né? Na caminhada, para não... Muitas vezes a gente se sente solitário, então, meu irmão, Deus é contigo. Amém. Obrigado mesmo, de coração. Obrigado, viu, mesmo. Matos? Obrigado, Wilson aí, a galera do podcast toda. Foi uma satisfação. Temos que ter junto. a parte 2 dessa Parte conversa. 2? Beleza. A gente começa mais cedo, né? Senão o WhatsApp fica chamando aqui. Se não passar, a carreata de novo. Tá vocês não Verdade, viram. A carreata Eu nos prometi atrapalhou que eu não aqui, ia viu? falar, mas... Antes da gente começar a gravar, passou uma carreata aqui da futura... Da prefeita eleita, né? Vamos falar nomes aqui, né? Não. Comprometer. Aí a gente ficou aqui parado quase uma hora, não foi? Quase uma hora aqui. Foi bom que teve a conversa em off, né? Pelo menos para isso serviu essa carreata dela. Não vamos falar dela, não. Deixa pra lá. Deixa quieto. Vai que cai aí. Beleza, Deus abençoe. Valeu. Você quer deixar Instagram? Paz. O Instagram da nossa igreja é @ibcidade, né? Então você segue lá. O meu é Rodrigo Augusto _06. Então segue lá, acompanha. Às vezes a gente é presente, às vezes é ausente, mas a gente tenta se comunicar. Então a gente vai se adaptando aqui. Não sou só eu. Né? Mas a gente tenta estar junto com a galera também aqui, né? Muitos perguntam pelo Instagram, né? Tem dúvidas e tal, então... Mas segue a gente lá. Segue o podcast também aqui, né? Dá essa moral pra gente. Curte aí, compartilha esse episódio pra... Né? Okay. Depois eu vou perguntar, comenta, Matos, como é que foi o episódio aí? Curte, comenta, compartilha. Tem outra coisa que aparece. Se inscreva no canal. Olha aí. Já aparece os 4 ícones, né? Perfeito. Show. Muito obrigado. Valeu. Aí. Gente, obrigado Deus abençoe. Vocês. Wilson, abençoe a galera aqui. Deus abençoe. E seja um instrumento, né, pra gente alcançar mais pessoas. pessoas. Você também. Valeu, Deus abençoe sua casa. Tchau.